Alô você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, meus amigos, temos um episódio especial onde o convidado nada mais é do que o nosso querido Guto Índio da Costa. Seja bem-vindo, Guto! Obrigado, Miguel. Obrigado, turma. Aí sim! E compondo essa mesa maravilhosa hoje, temos aqui o gigante do Inova Rio ao meu lado, George Neder, meu amigo, tudo bem? Tamo de volta, Miguel, tamo com tudo. 2023 agora começou, hein? Agora começou. Aqui, né? Essa voz impostada, hein? Sensualizando. Aí, que isso, hein? E também aqui presente, meu grande amigo Edipo Lázaro. Salve, salve, meu pessoal. Muito bom estar aqui. Muito bom estar na companhia do Guto, Miguel e Jorge. Vamos que vamos. Tamo junto. É isso aí, gente. E esse é um programa oferecido pela Abis Rio, que está sendo realizado aqui no Clube Empreendedor, patrocinado pela Mútua Caixa de Assistência do Sistema Confecre. Muito obrigado, Mútua, que acredita nesse projeto. E sai no Diário do Rio, nosso amigo aí, plataforma do Diário do Rio, no canal do YouTube. Mas acompanha a gente, segue, curte, entra nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, tá no Spotify, tá no Google Podcast, Tá no Deezer. Google Maps, tá no... Tá em tudo, meu irmão. Estamos nos 40, nos 11 posição, não é isso? É isso. Então, gente... Abis Rio também. Abis Rio, claro, foi a primeira que eu falei, vê lá, hein. Então eu não ouvi. Valorizar a casa primeiro, Vai né? mesmo. Mas, gente, começando aqui, Guto, que é designer, sócio de um escritório importante, né, que é o Escritório Índio da Costa de Arquitetura, Urbanismo, Design e Transporte, não é isso? É isso, a UDT. 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 É claro, né? Porque tem que ser arquitetura, né? Senão... Também tô aqui meio devagar, né? Que foi responsável por projetos disruptivos, né? Eu dou um exemplo que quem tem aí mais de 30 anos, pelo menos, vai se lembrar, que foi toda a reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, né? Teve um projeto muito importante. Eu recomendo celulares desligados durante o podcast. É que ele é novo, ele tá começando agora, a primeira vez. Você é o convidado hoje, é isso? Fiquei vermelho. Não fica tímido, não. Dificilmente eu fico constrangido. Vamos voltar aqui ao assunto, né? O escritório que tem aí vários projetos de referência, inovadores, né? Inovadores. Miguel tá voltando no tempo, sim. Ele falando desse projeto da cidade, tava chamando Rio Cidade. Tava tentando lembrar o nome. Rio Cidade, que realmente transformou a cidade do Rio de Janeiro, né? Projeto de 1993, foi 94. Foi gestão do Conde. Gestão do Não, César. César Maia ainda, primeiro. O Rio Favela, o Favela Bairro foi o do César. Não. Aí, pera um pouquinho. Mas ele não tá falando Favela Bairro, não. Não, eu sei. O Conde era o secretário de urbanismo do César. Do César, isso. E teve pai do querido Marcelo da importantes. STX. Exatamente, Marcelo Conde. O Conde comandou uma série de projetos importantes para o Rio naquela época, entre eles o Rio Cidade, que reformou, se eu não me engano agora, 13 bairros. 13 bairros, regiões comerciais todas dos bairros, centros de bairros todos. Os corredores comerciais, como eles chamavam. Comerciais. Uhum. E reformou também o outro projeto importante, chamado Favela Bairro, que na época fez uma série de intervenções em favelas e foi também responsável pela linha amarela. Tudo isso aconteceu naquele momento. Caraca, disruptivo, né? Coisa pra caramba, né? E o Conde se elegeu prefeito em seguida do César, exatamente por conta dessa série de projetos. Né? Uma fase boa do Rio, uma fase de transformação, uma fase de crescimento foi... Que deveria, diga-se de passagem, uma cidade como o Rio, de 6,7 milhões de habitantes, ela não pode parar de ter projetos desse tipo. Sabe? Você não pode se dar o luxo de tirar o pé do freio, do acelerador nesse tipo de melhorias da cidade. Enfim, depois a gente pode discutir aqui o espraiamento da cidade, as necessidades urgentes da gente estar sempre desenvolvendo o Rio com esses grandes projetos. Mas deixa eu falar sobre... Quantos anos você tinha nessa época, Guto? Eu era recém-formado. Recém-formado, mas já estava trabalhando na... Ah, então tu pegou mesmo. Peguei. Mas tu tá bem, hein, cara, recém-formado. O que você tá tomando aí, meu irmão?
Como que é aquele meme? Trembolou, né? Pô, me senti até... Pô, me senti mal agora, hein, cara? Pô, Mas vem cá, Miguel, tu tá você muito... vê o Édipo Tá também. acabado, a vida Pô. me usou muito. Aqui, Miguel, tu é muito amigo do Guto, cara, porque geralmente tu vem com o pé no peito logo aqui tá de amizade. Cheio de... Pô, que bonito que você tá da cidade. Pô, o que tá acontecendo, Miguel? Pô, agora tu me deixou, eu tô constrangido, cara. Eu achei que ele tinha feito uma pergunta boa, tá ligado? Eu tô vendo que ele saiu muito bem dela, pô. Eu achei que ele ia falar que eu era garoto, não sei o quê. Não, já tava formado, já tava trabalhando, mas, cara... O projeto era meu, pô. Aquela... Não, na verdade, Pô, Miguel, os postes bêbados eram da minha época de boemia, lá de Ipanema. os bêbados não eram nossos. Nossos foram do Leblon. A gente fez os do Leblon. Quer dizer que não foi você responsável por aquele objeto fálico lá na entrada de Ipanema? O obelisco. O nosso amigo Paulo Cazé, na época, tem uma história engraçada. Foi polêmica As aquele bolas, negócio, as né? bolas eu vou querer entender, aquelas bolas, As bolas. no calçado dele. Você quer entender pra quê? Não, já viu as calçadas do Leblon com aquelas bolas que impedem As esferas. As esferas, é. as esferas? Ô Jorge, você sabia que as esferas não existiam, né? Aquelas rampas na esquina do Leblon, em todas as esquinas, elas eram completamente livres. Por acessibilidade. O que aconteceu? Os carros carros começaram a subir em cima da calçada. E aí, num É segundo pra estacionar momento, ou pra estacionar? É inacreditável, né? Inacreditável. E aí, no segundo momento, a prefeitura então decidiu colocar alguma barreira e aquelas esferas, elas existem mundo afora, né? Existem na Europa, Espanha, Portugal e tal. E foi a solução elemento que vocês adotada encontraram. ali no Leblon. Colhimento vocês encontraram. É porque no resto da cidade era um objeto fálico. Aí eles falaram, não, já tem fálico pra toda a cidade, vamos botar a esfera. Eu falava bobagem, mas... Outra bobagem. Não, mas Ipanema Leblon fez um par, combinou. Não, eu só acho que quando você vai colocar um objeto assim, você tem que ter só preocupação com a altura pra que seja visualmente fácil, Visível, né? é. Mas ali no Leblon não me chama atenção isso aí, não me lembro agora. Por assim, isso de que não tá na altura, você Eu não chuta. moro no Leblon também, não sei. Não... Você não anda ali. Quem anda ali, você tem essa... É Aqui ruim. em Copa Eu não é tô me aquele lembrando. estoquinho, né? Em Copa é aquele estoquinho que tem. Não, aquele toquinho às vezes é gelo. fogo. Volta e meia você vai fazer alguma manobra, alguma coisa, pá, bate no toquinho. Aquele toquinho, então, pra quem é deficiente visual, aquilo não é uma maldade. A chance do cara Mas não aí a bola é acertar mais e embaixo. bater... A bola é mais baixa ainda. Mas sabe qual é a mas grande questão dessa história, eu acho, né? Jorge até estava falando do Rio, devia continuar sempre, óbvio, devia. Mas é muito importante a manutenção das coisas, né? Ah, sem dúvida. Eu hoje mesmo vou ao Leblon, pô, e me dá uma pena tremenda ver aquele monte de poste com lâmpada queimada, com luminária trocada. Agora estão fazendo uma coisa assim, impressionante, pô. Colocam um novo poste que tem uma publicidade, o nome da esquina, né? O nome das ruas da esquina. Quando o nosso poste antigamente, que era o poste multiuso, que foi um pedido do Conde especificamente, todos os bairros naquela época, cada um desenhou o seu, mas todos eram postes multiuso, né? Qual era a novidade da história? Era que um poste só tinha sinal de trânsito, placa de rua, iluminação, e no nosso caso a gente fez ele na esquina com 2 braços, então era um poste que iluminava os 2 lados, né? E hoje em dia vem um movimento contrário, havia a obra do metrô, aí a obra do metrô instala o poste antigo do sinal de trânsito, aí vem o outro e instala o poste da placa de rua. Então é um retrocesso. Fazer um manual da cidade, né? Tava precisando de um manual de... Quando era muito mais fácil, já que era o privado fazendo a obra, era muito mais fácil você exigir, ó. Você vai ter que entrar e vai ter que fazer. Não era privado. A obra é pública. Não, sei, mas era uma contrapartida da obra que ele estava fazendo ali, não era só ter orçado, não? Desculpa, não entendi. Como na verdade. Não, é que eu não entendi, mas foi dentro da concessão do metrô que entrou essa... Ah, sim, desculpa. Quando o metrô reformou e fez a obra e reformou as calçadas e tal, ele realmente deu uma mancada violenta e colocou uma série de postes que não tinha mais a ver com a família, né? Estragou. Mas é porque não deve ter escrito no edital. E aí o cara fez um mais barato. Bem provável. Conhecendo como funciona, infelizmente é isso. Aí na hora você quer falar, mas eu quero desse mesmo modelo. Não está escrito, eu não sou obrigado a seguir. Mas eu acho assim que tão importante quanto a execução de novas obras é a manutenção delas, né? Ah, perfeito. E o que acontece é o seguinte, se a gente olha hoje a cidade, o nível de decadência é que a gente se acostuma, né? Os olhos vão perdendo a capacidade de olhar com calma e tal. Mas se você olhar as calçadas, os postes, né? A iluminação pública,
a iluminação da calçada, a gola de árvore, quer dizer, a esculhambação, no fundo, é enorme, né? A gente está perdendo a capacidade até de valorizar. Você vê, não tem no Rio de Janeiro hoje mais nenhuma rua que você possa dizer assim, pô, essa aqui é uma rua modelo. Olha que iluminação linda, espetacular. Não Olha tem morador de rua. Sem falar numa questão social, né? Mas assim, eu estou falando até puramente, Miguel, da questão física, entendeu? Acaba inibindo até, se você tiver com ela organizada. Lógico. A teoria da janela quebrada, né? Que a gente falou. Uma rua arrumada, bem iluminada, a calçada plana, correta, sem estar esburacada, a sinalização decente, tudo isso transforma o espaço, né? Então, assim, até pegando um gancho aí de uma conversa que o Jorge estava querendo ter sobre Balneário Camboriú, né? Acho que vale a pena contar, porque é uma experiência super interessante, onde os empresários da cidade montaram um instituto, que é uma OCIP, e eles conversaram com a prefeitura dizendo o seguinte, olha só, a gente tem como ajudar a prefeitura. Você, prefeitura, tem dificuldade de contratar projeto, você tem a lei 8666, tem que contratar por menor preço. Vamos fazer o seguinte, os empresários contratam os projetos... Pô, peraí, desculpa. Anota aí. A gente tem que falar sobre essa questão da 8666, sobre menor preço. Você sabe que a 866 acaba agora, né? Não, eu sei, Semana mas que vem. permanece com o conceito do menor preço na lei nova. Teu pai é um dos A caras gente tem que falar sobre isso, mas Primeiro- continua. Desculpa, não quero parar não, primeiro mas só pra cara- gente não perder esse gancho. que o esse primeiro gancho é cara importante. que eu vi falar disso e com propriedade foi teu pai, Miguel. A gente precisa falar sobre isso, mas continua aí, por favor, Guto, vamos lá. Estava contando uma experiência que é muito Lá em Camboriú. interessante. A turma lá em Santa Catarina se reuniu, os mais sim, empresários da é. cidade, montaram um instituto e financiam os projetos da prefeitura. Tipo assim, o alargamento da praia de Balneário. Eles fazem um projeto. Eles fazem o projeto todo legal, bancado pela iniciativa cara. privada. E deram pra prefeitura. E aí depois, Cara, a eles parada que eu doam falo do à Conselho de prefeitura. Arquitetura e de Engenharia podia fazer. Podia. Que legal. Qual é a diferença? Podia, Eles não Miguel. se financiam em cima disso, Podia. não? O que acontece? Poderia, porque quando faz a obra, poderia se financiar em cima do projeto. Não, eles Nem doam, querem. Eles doam um projeto com uma visão extremamente objetiva, que é a seguinte: quanto melhor é a cidade, Mas eles ganham, claro. melhor é o negócio deles. Faz sentido. Melhor é para a cidade como um todo. Então, assim, investem Isso no que é projeto. elite, meu irmão. Pô, isso que é O elite. projeto é barato. O que é caro? O cara é fazer a obra. Eles pegam um projeto pronto, doam para a prefeitura faz os trâmites, né, de audiências públicas, aprovações públicas, etc., e executa as obras. Por isso que o aterro da obra lá da praia central de Balneário Camboriú é uma obra feita em 90 dias com êxito absoluto. Porque o projeto foi feito nos melhores escritórios internacionais, com modelagens internacionais. Mas como é que foi esse projeto aí? Eu tive algumas vezes em Camboriú antes e no ano passado eu tive já depois do alargamento. É outra praia. Eu só me lembro de Camboriú, aquela praia que tinha sombra. Uma praia estreita, É estreito. tinha sombra por conta dos altos Os prédios muito altos que o pessoal permitiu construir e a praia tinha sombra. A cidade cresceu demais, recebe um número muito grande de turistas, a praia ficou pequena. O que eles fizeram? Os empresários contrataram o melhor projeto de engenharia para aterrar a praia, descobriram uma jazida a 15 km de distância que tinha exatamente a mesma granometria, Legal, hein? mesma cor da areia, etc. Fizeram um projeto de engenharia impecável. A prefeitura recebeu a doação desse projeto e contratou, licitou a obra. Ganhou uma empresa internacional, veio uma draga de fora do Brasil. Em 90 dias, executaram o projeto muito bem feito. 90 dias mudaram a cidade. O Índio da Costa ganhou, o escritório ganhou a concorrência desse projeto Da draga? Não, a gente ganhou a seguinte, da urbanização. Do alargamento não foi de vocês também, não? Não, o alargamento é uma obra de engenharia. Foi Não, eu sei, mas do projeto de urbanismo que previa o alargamento, que fazia o... Seguinte, Jorge. Primeiro eles fizeram o alargamento da praia, que foi essa Legal, draga, veio de fora, projeto internacional. Eu já vi um e tal. vídeo sobre essa obra, uma baita obra. Baita obra, feita em 90 dias, com rapidez, uma super qualidade, foi um sucesso. Tá dando certo. Está dando super certo. Aí o que aconteceu? Com isso, eles ganharam espaço para reformar o calçadão da praia. Eu achava que também legal, hein? Eu achava que os dois eram com vocês. Não. O primeiro projeto é um projeto de engenharia, de aterro, de draga, enfim, não nada a ver com a gente. Transporte de sedimentos, claro que tem, pô.
Tá vendo como é que o cara vende bem? Aí fizeram uma concorrência. Depois você leva isso aí. Vários escritórios internacionais. Escritórios internacionais, escritórios brasileiros e tal. E ficamos 3 finalistas. Éramos nós, o Jaime Lerner, que veio a falecer pouco depois, e um grupo espanhol. Nós vencemos a concorrência. Mas é uma concorrência pública ou privada nesse caso? Privada, porque Privada. o projeto foi todo financiado pela Entendi. iniciativa privada. Interessante. Se não fosse Entendeu? privado, não dava pra entrar uma empresa espanhola, né? Exatamente. Podia ir, exatamente. consórcio. Não. Isso complica para burro. Entendi. Complica para burro. Aí nós vencemos e fizemos o projeto de reurbanização de toda a orla com um conceito diferente. A gente, em vez de propor um calçadão, a gente propôs um parque linear à beira do mar. Porque se você olhar a cidade de Balneário, ela foi tão construída, sobraram poucas praças, sobraram poucos parques, existe pouco espaço verde dentro do coração da cidade, né? No entorno existe muito, tem praias virgens, tem espaços verdes lindos, tem morros própria Brava na sequência. uma beleza do Porto Belo. Porto Belo, Porto muito Belo bonito. já em Itapema, na cidade ali do lado. Ah, né? Muito é bonito. outra cidade. Perto de Itapema ali. Ali eu conheço, Porto Belo eu já fui também. Então, a Praia Central, na verdade, ela é o coração da cidade de Balneário, né? E aí, com o alargamento e com esse novo parque, no fundo, vai servir a cidade inteira, né? Tanto que a gente criou uma espécie de um slogan, né? Balneário Camboriú, extraordinário todo dia. Porque é para quem mora em Balneário o projeto. É para o cara que vai usar a praia todo dia, que vai usar o parque todo dia. Legal, hein? Então tem dog parks, tem playgrounds infantis, tem academia de ginástica ao ar livre, enfim, tem uma série de atividades. Tem as canchas de bocha, né? Porque eles jogam bocha na cidade. Jogam bocha? Jogam. Nossa. Cultural da cidade, do da Alemães. região. Existem, agora se eu não me engano, são 14 canchas de bocha e permanecem. Como no é que se projeto. joga bocha? É aquele joguinho da jogar a Com a bolinha pedra, assim? com a bola e acerta a outra. Você pra tem que tirar. deixar mais próximo. Não. E tem uma cancha, né? Que é uma espécie de uma mini quadrinha, né? Ela é bem comprida Tipo de e boliche. bem né? estreita e com o piso todo de areia batido. E pô, você vai na cidade, às 4 horas, 14 5 horas da quadras tarde, de bocha. tem uma multidão jogando. Não se chama quadra, chama cancha no fundo. Cancha né? de bocha. Tipo a cancha galera de jogando bocha. dominó aqui no Rio, a galera fica lá jogando. Jogando bocha. Não, tipo a galera jogando um futebolzinho. Tem uma Não, associação mas- de bocha, pô. De tudo. Mas acho que bocha é Sério. a galera que joga um pouco mais velha. É um pouco mais velha. É tipo dominó na praça mesmo. Ah, não. Porque assim, a galera do futebol, por exemplo, final de É semana. um dominó mais Isso aí é mais tipo atlético. 3 horas da tarde. a É galera um dominó tá mais jogando. atlético. Mas é verdade, porque Balneário é uma das cidades muito procuradas pela terceira idade, né? Verdade. O cara quer Qualidade se de vida. aposentar. E sabe o que é espetacular, Miguel? Segurança absoluta. Isso é maravilhoso. E uma coisa que me surpreendeu, né? Começamos a trabalhar em Balneário, de repente, uma série de placas na cidade. Assim, não dê esmola, Não dê esmola. É. dê oportunidade. Ah, legal, hein, cara? Ligue 156, 146, não me lembro o número. Aí eu, viro pro taxista e digo, cara, o que acontece se ligar 156, pô? Não, vem mais rápido que a polícia. Mas vem quem? Assistência social. Que maneiro, cara. E faz o que com o mendigo? Tira Não, da cidade. o mendigo- Leva pra cidade do lado. Que absurdo. Pelo Solta na outra contrário, praça. Do Rio de O Janeiro. Édipo, Do Rio de o Janeiro. Édipo assim. tá vendo muito tropa de elite, tá ligado? Tira de Copacabana, leva pra ir na tropa viagem. de elite. 50 quilômetros, né? Tropa de elite, o Édipo. Cara, o que eles fizeram? Eles fizeram um centro de reabilitação de moradores de rua. Aí uma vez eu descobri essa história e disse, pô, mas você liga um 56 lá, um 46, não lembro, e vem alguém e conversa e leva o mendigo Torcendo pra achar um esse mendigo. centro. Ele. Torcendo pra achar um mendigo pra ligar e ver. Pra testar, né? Leva para o centro. E aí um dia mais tarde, né, conversando com o prefeito Fabrício Oliveira, um cara jovem, dinâmico, pô, uma abrangência enorme. O cara tá fazendo um governo espetacular, foi reeleito com 70 e tantos por cento de votos. E com esse tipo de slogan, o cara tá realmente disruptivo, Não, mas né? isso já vem. Esse negócio do... Ah, não, do slogan que você falou. Até porque é uma cidade. Não dê esmola, dê é uma cidade com Não, mas slogans a gente- problemáticos aí, né? Imagina o que rima com Camboriú. Porra, Corta o vinho do Édipo aí, por favor, cara. Mas foi engraçado, porque o prefeito, né, eu contei a história, pô, prefeito, fiquei impressionado de saber e tal. Ele falou, você quer almoçar lá comigo?
Almoçar onde, prefeito? Ué, nós vamos lá nas instalações. Eu queria... Almoço, eu sirvo comida, eu tenho cama, eu tenho sociólogos, eu tenho psicólogos, eu tenho atendimento. Eu quero tirar o cara da rua e reencaminhar ele para a vida social. E como é que ele reencaminha? Cara, capacitação. Com psicólogos, com assistentes sociais, etc. Eles no fundo, reabilitam o sujeito. Essa é a intenção Mas disso tudo. É obrigatório ou é tipo, fica aqui se você quiser? Como é que é o esquema? O esquema é o seguinte, pelo que eu entendi de tão boa qualidade, entendeu? Ele diz o seguinte, na rua o cara não fica. E tem outra coisa lá, Miguel, que é as pessoas não dão. Não fica no frio, as pessoas não dão esmola. Você não pode deixar o cara no frio. Quer dizer, o lado social bacana dessa conversa, quer dizer, tira o cara do frio, ressocializa, reeduca, ajuda, né? E outra coisa, assim, como ele se posiciona, nós somos cidade turística. Eu não posso ter aqui, no meio da rua, um monte de mendigo pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo. Que é o que eu falo aqui do Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro ficou, nesse ponto, ele se perdeu. Mas exige uma infraestrutura social espetacular, entendeu? Que o Rio de Janeiro, infelizmente... Está longe de ter. Está longe de ter. O Rio de Janeiro hoje não tem estrutura nem para botar esses caras no ônibus e levar para Camboriú. Verdade também. Nem isso o Rio de Janeiro tem estrutura para fazer. Não, verdade também. É sério. A solução não é, tipo, leva pra Camboriú. O Rio de Janeiro não tem estrutura nem para isso que eu tô dizendo. Mas o Ed, sabe também, é importante o seguinte... Balneário é a cidade de 200 mil habitantes. É isso, né? Então isso. também temos que comparar, não podemos comparar. E vamos colocar alguns aspectos importantes sobre Balneário. Balneário é uma cidade hoje que recebe gente não só de Santa Catarina, não só as pessoas de condição de Santa Catarina que compram um apartamento, mas até pessoas de outros estados hoje preferem ter o seu apartamento de veraneio e tudo mais, que outrora de repente era aqui no Rio, ou no interior, ou na litoral de São Paulo, em algum outro ponto. Compram hoje em Balneário. Porque Balneário é o Cabo Frio de Santa Catarina. Não, não, é muito Cabo mais. Frio não, Abusos. Búzios é Porto Belo. Balneário é Cabo Frio de Santa Catarina. Gente, o metro quadrado mais caro, dos metros quadrados mais caros do Brasil. Aí outro problema, pode ter conseguido ter uma sequência de gestões positivas que levaram ele para esse caminho. Mas Balneário, se você quiser comparar, é Cabo Frio de Santa Catarina. Gente, vamos contextualizar de novo aqui. Você tem um dos metros quadrados mais caros do país. O mais caro, deixa eu te falar, o mais caro, depois dessa série de projetos, eles passaram Rio, passaram São Paulo. Na média, é o metro quadrado mais caro do Brasil. Eu já vi essa discussão, mas como tem... Mas enfim, você tem isso, você tem uma cidade que não é tão grande, tantos problemas, 200 mil habitantes, você tem uma galera que paga, entre aspas, esse IPTU, mas não fica morando lá, porque o cara tem um apartamento lá, mas o cara também... Toda razão. Ele mora em São Paulo, mora no Rio, ele tem um apartamento dele lá, mora no interior de Santa Catarina, industriais, um monte de gente profissional. Jorge, eu não vou a Balneário há muito tempo, mas nos anos 2000, na nossa época de faculdade, todas as férias, todas. Tinha férias aqui, carro, eu ia para Balneário. Aquilo era um paraíso para tirar férias, quem é jovem. Santa Catarina é maravilhoso. Férias de verão, né? Porque lá no inverno faz muito frio. Cara, Balneário era Cabo Frio. Naquela época já era Cabo Frio, pô. O estilo de Cabo Frio, aquela rua da orla, era totalmente engarrafada à noite. Ficava um monte de... Miguel, vou de novo. De camelôzinho ali, vendendo um negócio, a galera andando pra um lado, pro outro, tinha aquele café peão, sei lá. Miguel, 20 anos. Vem se sofisticando. Miguel, aquela praia era suja. Aquela praia, 20 anos atrás, ela era suja. Eles despoluíram aquela praia. Então, na verdade, era pior que Cabo Frio. Cabo Frio tá com vários problemas também, assim. O quarto IDH do Brasil, primeiro de Santa Catarina, 98% de saneamento básico na cidade toda. Sensacional, maravilhoso. E o prefeito me disse recentemente, não, até o fim do ano, até o fim do meu mandato, ainda 2 anos já, 100% de saneamento. A gente vai ter 100% de saneamento. E outra coisa, a polícia municipal é armada. O efetivo é muito maior do que a polícia militar. Com certeza. A gente cansa e de falar é o seguinte, segurança absoluta. Você anda com o seu relógio, você anda como você quiser, de noite, de tarde, de madrugada, no meio da rua. E segurança absoluta. Por isso que o IPTU é o mais caro do Brasil. Porque conseguiu virar uma cidade que não parece nem que está no Brasil. Não parece. Mas, novamente, esse processo de valorização, Deus, que eu estou tentando te passar, dos últimos 20 anos para cá, Balneário foi mais do que entrou já era bacana ou continuou nessa crescente.
Então a praia que não era tão interessante, porque primeiro passava boa parte do tempo sendo fria, segundo, as pessoas, tanto é que não era tão importante que as pessoas construíram prédios fazendo sombra sobre a faixa de areia, não era, era poluída e tudo mais. Isso começou a mudar, sabe, despoluída, a cidade cada vez mais, por que não? Por que agora que as pessoas vão para as outras praias no entorno e não no próprio balneário, sofrendo inclusive concorrência dos empreendimentos imobiliários das outras praias? O balneário começou realmente a fazer o seu movimento. Tá de parabéns. Não, super de parabéns. Teve alguma virada de chave lá? Algum marco? Eu acho que o marco interessante assim, que eu pude perceber é essa integração da iniciativa privada com o poder público. Pensam a cidade em conjunto e pensam de maneira objetiva, simples. Todo mundo remando para o mesmo lugar. Não tem... Todos ganham. Todos ganham, entendeu? É uma experiência, assim, tem sido uma experiência super interessante, até para nós cariocas, trabalhar em balneário e entender uma mentalidade completamente diferente da nossa. Né? Pô, finalmente a gente exportando alguma coisa, né? Porque normalmente aqui a gente só importa, né? Aqui no Rio, né? Você vê a gestão do Cristo Redentor, a gestão do... Quase todos os nossos pontos turísticos hoje são gestões externas, gestões de grupos externos ao Rio de Janeiro. É verdade. Mas nisso o escritório de vocês tem uma experiência, tanto é que a Orla do Rio de Janeiro, os projetos dos quiosques e tudo mais, vocês têm uma experiência realmente da Orla muito grande, né? Isso deve ter ajudado bastante a gente... Não à toa somos índios da costa, né? Aí, ó. Caraca, não seria da praia, né? É da floresta, da costa. Não, é brincadeira, mas assim, realmente fizemos o Calhar de Cuiabá já não vai contratar você, né? Depois eu que faço piada que dá certo, tá vendo? O projeto dos quiosques, há 20 anos atrás, foi uma super inovação. Porque naquela época ninguém imaginava que seria viável você fazer um subsolo na praia e embutir toda a parafernália de serviços lá embaixo. Então, se desce hoje no subsolo da praia, tem estoque de alimentos e bebidas, tem uma cozinha completa funcionando, você tem sanitários, né, e vestiários, às vezes, para o público, você tem, obviamente, para todos os funcionários. Então, assim, houve uma mudança que nasceu daquela visão, que isso, você tem ideia, Jorge, foi em 1999 a concepção desse projeto. E hoje a gente tem feito realmente uma série de praias. A gente fez balneário agora, a gente ganhou um concurso nacional para fazer a Praia de Charitas, em Niterói, que aliás é uma cidade que está investindo para burro e está se renovando, está com uma visão Niterói fez muito investimento em infraestrutura. Despoluiu. Hoje impressionante isso também. Eles estão com balneabilidade. Na maior parte do tempo. Caraí? Caraí. Niterói. Isso aí. Cara, Niterói tem coisa inteligente, pô. Bem inteligente. Aliás, ganhou acho que, se não me engano, uma das 10 cidades mais inteligentes do Brasil. Sem ideia, todo o sistema semafórico de Niterói foi repensado e controlado agora eletronicamente e reduziu algo em torno de 10 a 15% o tempo de viagem dentro da cidade. Com um sensor inteligente, né? Que ele vai se autoprogramando. Gente, tem um machine learning ali dentro do sensor deles. Aqui no Rio, isso ainda é o surreal. Da aqui no, 70, da década de aqui 70. No Rio, a programação de tempo fixo. Então, se você estiver lá de madrugada e tudo mais, vai ser aquele mesmo tempo aguardando... Não é bem assim, não. Mas aqui no Rio, você tem Copacabana, por exemplo, que tem 3 áreas distintas ali dentro de semáforo, que eles programam pela área, em vez de programar o bairro todo. Então você chega ali pela Siqueira Campos Figueiredo, sempre tem descontinuidade. Por quê? Porque aqui tem uma sincronização, aqui tem outra sincronização. E aí fica muito claro ali naquela região, você vê que está sempre trânsito. Por quê? Desincroniza. Porque são sistemas diferentes. Eu acho que, salvo engano, são inclusive software diferentes. Década de 70 e pouco fizeram, nunca mais. O Rio de Janeiro nunca atualizou isso. Surreal. E uma coisa que daí com o CCO lá, eles controlam todos os semáforos online, eles conseguem fazer o tempo, etc. Mas eles não botaram um sistema intuitivo lá. Intuitivo não, tem um nome que é... Os sensores. Na verdade, você mede em tempo real
o fluxo dos carros e Isso. você altera o tempo De acordo com o que dependendo- tem mais fluxo. Mas tem mais dependendo fluxo. da Não, necessidade. ele tem até o machine learning lá, o de Niterói, salvo engano, ele vai fazendo, tem um laço virtual, né? Sim. Ou não lembro se é por câmera ou se é no chão, mas ele vai aprendendo o ritmo da cidade Sim. e vai se adequando, ele vai se autoprogramando o sistema. Aí a gente fala qual é o custo da hora de tantos profissionais parados, perdendo 10, 15, meia hora de trânsito todo dia, tudo mais. Uma Mas, cidade Jorge, inteira acontecendo olha, isso. eu- Para a gente eu- não investir nisso. Você sabe o seguinte, a gente está num momento de transição, né? Falando agora de inovação, que é bem bacana em relação à cidade, né? Esse mundo agora da Smart City, ela é uma revolução fantástica e é uma oportunidade de, por exemplo, pegar nossa cidade, né? Que a gente está aqui falando, porra, tem tanto a melhorar, tem tanto a fazer e tal. Um pouco de tecnologia, a gente transforma a cidade do Rio através de tecnologia embarcada dentro, né, das ruas, das avenidas, do mobiliário O urbano, dos IoT, né? postes, Internet das coisas. internet das coisas. Agora com 5G, a comunicação disso se tornou viável, né? E tá aí, não Tá é aí. mais futuro. Tá Tá aí, aí. pô. Tá aí. Então, assim, a gente tem estudado muito esse tema e é um negócio que tem um potencial. Pô, o primeiro problema que a gente pode resolver, de fato, é segurança. Né? Eu tive- Tem um aplicativo da prefeitura que está ajudando o pessoal a pegar roubos, etc. Tem até o nome, eu não lembro qual é o nome, mas é um aplicativo que a prefeitura usa, eu acho que não é da prefeitura, é privado, e aí ele fica monitorando, eu acho que foi de algum daqueles concursos que a prefeitura faz, ele fica monitorando um roubo, por exemplo. Quando tem um roubo, ele nota que tem um roubo, mapeia o rosto da pessoa, não sei, e aí ele vai monitorando e avisa, tipo assim, tudo automatizado, e aí um ou outro, assim, eu acho que é Charlie, alguma coisa assim, é uma inteligência artificial que está ajudando. Eu acho que a gente tem hoje a possibilidade de, com um pequeno investimento, resolver problemas graves e que a gente tenha anos ou décadas e que antigamente eram muito mais complicadas. A questão de segurança pública, na minha opinião, é uma questão que, em princípio, tende a se resolver simplesmente com tecnologia. Que você hoje, né, um AirTag da Apple, é uma moedinha desse tamanho, que você bota no bolso, bota no carro, na moto, na mochila, Assim. e você rastreia. E custa uma merreca. Né? Antigamente um rastreador é um troço complicadíssimo. Hoje o teu celular rastreia. Né? A gente está com esse problema infernal de roubo de celular e tal. Celular, já agora os mais novos, são rastreáveis, inclusive quando desligados. Né? Então, assim, eu acredito que em pouco tempo... Ninguém mais vai poder ser infiel. Tem esse problema. Vai ter que ser open relationship. Né? Ô, Miguel, Que também é uma inovação, né? Ou você vai ter, também é uma vai ter inovação. 2 celulares. Como é que vai esconder o segundo? Um vai né? ficar no trabalho e o segundo vai... Ô, Miguel, essa é a grande discussão dessa conversa, né? Não, eu tô brincando aqui, Não, óbvio, mas mas não tô é falando assim, brincadeira. Big Brother, né? Total. Privacidade acabou, né? Né? Mas eu, assim- eu brinquei aqui, óbvio, mas Mas assim, vo- pô, eu também tem esse outro lado da Mas- página. Né? Mas você acha que você ainda tem alguma privacidade? Eu acho que não. Você acha que o Google não sabe onde você dorme? Ajeita um pouquinho aqui. Do lado de quem teu celular dorme? Toda noite? Em que lugar? Em que endereço? Fogo, né, brother? Porra, sabe tudo. Esquece, né? O Obama sabe de tudo. Nem é mais presidente, mas tá sabendo de tudo ainda. Você sabe que você estava falando de semáforo, eu lembrei, tem um conflito enorme aqui no centro da cidade, que aqui no Porto Maravilha se manteve. E foi assim, é um projeto extremamente novo, que é o cruzamento do VLT com os veículos rodoviários. Cara, o sistema semafórico ele não consegue sincronizar o cruzamento do VLT com os cruzamentos de carro. É uma coisa surreal você pensar nisso, né? Mas, tipo, esse é uma disputa que tem outros problemas, né? A gente fez o projeto do VLT, né? E a gente fez o projeto de inserção urbanística do VLT. E o VLT, que inicialmente era VLT do Porto e depois Interessante virou isso aí. VLT do Conta um Rio. pouquinho aí, que eu acho o VLT um bom projeto, não acho o VLT Não, eu acho crítico, excelente. não. Eu acho espetacular, excelente. é espetacular. Foi um novo padrão de transporte público no Brasil, pô. E Sim. integrou, pô, rodoviária com o aeroporto de Santos Dumont, com o centro da cidade, com barca. Obviamente a pandemia foi dura, foi pesada, né, no VLT. Mas tem que subsidiar, porque a ideia é boa. Só é ruim Mas o de VLT, pagar a o VLT passagem. sempre Ele foi Sempre subsidiado. foi subsidiado. Sempre foi O faturamento subsidiado. deles é garantido.
A bilhetagem é ruim. A bilhetagem é péssima. Podia ser um, QR Code aqui, assim, pá, paguei. Na verdade, o que aconteceu? Não pode ser tão difícil, Você vai saber mais do que eu, mas na época queria-se que fosse um sistema de bilhetagem sem catraca, né? Não, mas ele é sem catraca. Então, o pedido era isso. E aí eu lembro que os concessionários disseram assim, beleza, a gente faz isso, mas a gente não vai ser remunerado por isso. A gente vai ser remunerado por um sensor que a gente vai colocar na porta para ver quem entrou e quem saiu. É mais ou menos assim, né? Na verdade são duas questões diferentes. E aí a prefeitura botou o fiscal dentro pra ficar cobrando ali, a galera bateu o cartão. Não, então são coisas diferentes, vamos lá. É importante, até porque eu participei profundamente dessa discussão toda. De fato, a gente queria fazer, e a prefeitura queria fazer, né? Era o Eduardo Paz, prefeito, né? Pré-Olimpíadas, queria fazer a bilhetagem voluntária, que a gente chama, né? O cara compra o cartão Passa lá, como ela voluntariamente. Como é no mundo. E no mundo todo, né? E ele valida o cartão. Beleza. Mas é difícil comprar esse cartão. O cartão é difícil de comprar. O cartão é chato. Não, vai acabar e pior, o problema agora. Isso daí vai ser resolvido agora. Ainda não é integrado, né? Tinha que ser integrado. Não, isso, cartão só para todo mundo. Isso vai acontecer agora, porque a prefeitura já licitou. Desculpa, não tinha que ser cartão. Mas agora vai ser aplicativo no celular. Esse problema a prefeitura já resolveu. É que está em implantação. Lá para outubro deve começar. Mas lá fora ainda é cartão. Todos os locais ainda tem cartão. Não, mas você compra em todos os locais. Aqui você tem dificuldade de comprar. Lá fora é velho. Tem cartão, mas você usa o seu cartão de crédito também, como agora o metrô já está fazendo aqui, e você usa o celular também. Você tem as alternativas, mas estou dizendo que acabar com o cartão não dá para acabar. Não, agora a prefeitura licitou, já está em andamento, o contrato já foi assinado, está em andamento a implantação. Lá para outubro, se eu não me engano, começa a valer o sistema novo de bilhetagem. Diversas vezes eu deixo de pegar o VLT pela dificuldade de pagar a porcaria do cartão. Porque eu não tenho aquele cartão, porque eu não ando toda hora. É chato. Toda vez eu tenho que comprar a porcaria do cartão, aí o cartão tem que botar um valor maior do que o valor que eu coloco. Muitas vezes a estação não tem onde comprar o cartão. É um inferno esse negócio do... O sistema de bilhetagem do VLT é um problema mesmo. Eu acho que pode ser ainda muito melhorado. Mas assim, o que aconteceu naquela época? Morreram de medo dessa história de bilhetagem voluntária, né? Pô, validação voluntária do bilhete, pô. Rio de Janeiro, cultura. Mas o que é interessante, né, Jorge? Você oferece um produto de qualidade, você respeita o usuário, e o usuário te respeita. Né? A evasão, que é o termo técnico que a gente usa, né, para pessoas que não pagam, percentual de pessoas que não pagam, a evasão é relativamente pequena do VLT. Sim. Tá vendo? Foi bem abaixo do que foi projetado. Cara, eu não ando de VLT, Pra não evadir a renda. Pra não evadir. Porque eu acho também um absurdo eu andar de VLT e não conseguir pagar. Mas eu não consigo pagar. Entendi. Mas olha que interessante, eu vou contar em segredo aqui, não segredo nada, mas naquela época, os concessionários fizeram um projeto que a qualquer momento poderia ser fechado e integrar roleta na estação. Né? Virou um plano B. Assim, vamos deixar isso pronto, porque se a bilhetagem voluntária não funcionar, a gente quer imediatamente... Eu me lembro, visitei Istambul. Istambul tem esse sistema, você tem uma espécie de um guarda-corpo de vidro fechando a estação toda. Tipo que nem o BRT. E você só entra, um pouco mais light. O BRT é aberto, pô. Não, mas o BRT é uma estrutura gigante, né? Ali é uma estrutura mais leve, enfim, era um guarda-corpo de vidro e você entrava numa roleta e aí teria pago obrigatoriamente o bilhete. Eu acho que em Curitiba é assim, não é não? Curitiba é um pouco assim, sim, mas no tubo, né? Isso. O antigo Exatamente. Mas é assim, a bilhetagem é obrigatória, você só entra no tubo com o bilhete pago. E tanto funcionou que você vê até hoje o VLT aqui no Rio permanece com a bilhetagem voluntária, né? A validação do ticket, né? do bilhete é voluntária e nunca se fecharam as estações. E nem precisa de fiscal, você botar mais câmeras. Não, tem sensor, eles sabem, ele tem sensor. Porque o sensor foi colocado, aí posso estar errado, mas o sensor foi colocado na porta justamente para fazer essa validação. Quantas pessoas entraram e quantas pessoas de fato pagaram, para calcular essa evasão. Fica a dica pra galera do transporte. Você bota um monte de luz LED em cima, variando a cor, de vermelho, laranja, amarelo, sei lá, alguma coisa. O cara parou num lugar, se ele não pagou, pum, já bota um vermelho em cima dele. Mas, ô Miguel... O cara vai ficar constrangido. Mas aí tu vai constranger ele, pô. É óbvio. E aí o cara te bota um processo de constrangimento. Deixa ele processar, ele não pagou o ticket, cara.
Não, Na mas verdade aí... é o seguinte, duas coisas aconteceram. Primeiro, uma mudança Ah, meu de Deus, lei. eu não paguei e tô sendo constrangido. Ah. Porra, você tá louco, Ed, pô. Ué, mas não sou eu que escrevi a lei, pô. Não, que lei é essa? Não tem problema não. Você não pagou. Porra, tá doido, cara. Pode constranger. Você é lei abordado. Não é constranger, é avisar, você não pagou, parceiro. Peraí, você é abordado. Se você não tiver pago. Tá, mas você é abordado em silêncio, não é alguém gritando, ô, Não. seu ladrão! Não, Seu ladrão, você não pagou. Não, ninguém tá falando isso. Não. Tá falando, você não pagou seu bilhete, O vai cara chega pagar. aqui do teu lado e fala assim: você não pagou. Pô, óbvio que não. Você não pagou, cara. Você é abordado. O que aconteceu é o seguinte, na época, a legislação dizia que o cara que não pagou tinha que pagar uma multa. Sabe qual era o valor da multa? O valor do ticket. Então, obviamente, ninguém ia, pô. Aí houve uma mudança na legislação e estabeleceu-se uma multa mais pesada, obviamente, e a prefeitura entrou com a fiscalização, que ajudou também a conscientizar as pessoas que vou pagar, porque... Processo educacional, né? Processo educacional. E acho uma experiência super bem resolvida, acho que muito bem sucedida, apesar dos problemas, né, do porto que demorou Eu para... nem sabia disso que tinha multa. Não, tem uma multa multa. pesada que eu acho que foi isso que a educação. Teve um processo ali que foi assim, os empresários disseram, a gente vai receber pelo quanto de pessoas que passarem. E aí a prefeitura falou, ok, mas então vou encher de fiscal lá para todo mundo bater. E assim, eu acho que era natural isso, até você tem que ir educando, você vai criar a cultura ali, botando multa e depois você vai diminuindo os fiscais. Na época da mudança de gestão, quando entrou um novo gestor, era um projeto do gestor antigo, e aí aquele nosso problema de continuidade de gestão, né, de governantes, de um político de política de Estado, em vez de um político de governo. E o gestor que mudou falou assim, não vou pagar o subsídio, estou gastando muito dinheiro com uma coisa que eu acho que é o privado que tem que pagar. Quando ali é uma parceria público-privado, né? É uma PPP. O formato. A questão ali foi a seguinte, no contrato com a prefeitura, o VLT, ele tinha uma estimativa de demanda e a prefeitura garantiu ao VLT Exato. essa demanda mínima. E com a pandemia, por exemplo, isso foi para o espaço, obviamente, então realmente criou esse conflito, né? Acho que agora finalmente já... Já se foi. organizaram, Eu acho que o único problema que teve no VLT foi esse, foi uma discussão Foi. muito grande na época. Foi. E assim, a gente fala Nessa aí o prefeito podia estar errado mesmo na época, o Crivella. Mas na discussão da linha amarela não estava errado, não. Na verdade, a linha amarela, cara, é um problema porque assim, ela é ilegal. Bandei completamente de... A linha amarela Pois é. é ilegal aquele pedágio, Pois é, porque é eu um até- pedágio municipal. Exato. A legislação proíbe ter um pedágio municipal. E Porque eu depois- também não acho que isso esteja errado, não, tá? não, Porque a não. gente tem pedágio A gente urbano, vai entrar etc. nessa discussão, mas porque é uma discussão grande. Assim. Eu acho que a gente teria, assim, eu não acho errado ter pedágio dentro do município, não, mas a nossa legislação não permite. Eu tenho uma história maravilhosa sobre isso, posso contar aqui? Pode ver. Eu fui participar de um plano de governo de um candidato a prefeito, não vou falar aqui nomes nem nada. E aí, sentado na Mas a mesa... graça desse programa é a fofoca, cara. Não, mas a fofoca vai ficar Eu até falei aí. aqui, quando mudou a gestão, você, o Crivella. Aí agora... Não, mas aí não tinha dúvida, né? Pô, é público isso aí. Isso aí não tem dúvida. Mas é o que eu tô falando, é uma reunião fechada e tal, né? Daí, o pessoal falando, aquela coisa de ideias, né? Ah, falar sobre isso, falar sobre aquilo, e aquele lugar comum daquela galera que quer participar, mas também não quer participar tanto, Quer que se também não engajar, quer. né? Aquela coisa que também Tem que não... assumir responsabilidade. É, exatamente. E não polemizar, né? Ali, pô, tá ali no programa de governo, já tá ali, tá bom, né? Não quer gerar nenhum conflito. Eu falei, olha, eu acho que você vai pra campanha, meu amigo, você tem que ir pra apresentar alguma coisa nova. Claro. Alguma coisa disruptiva. Eu falei, olha, eu acho o seguinte, quer ver uma proposta boa? O quê? Acabar com esse negócio de pedágio da linha amarela. Quando eu terminei de falar isso, meu irmão, já... E para em silêncio, não sei o quê. E o cara... que eu falei? Assunto polêmico. O cara sentado do meu lado era um dos donos, um dos sócios Da Lança. Da Lança. exatamente, da Lança. e eu- É. que tava ali no brainstorm das propostas. Eu falei, caraca, pronto, tô fora do grupo, né? Não deu outra. Mas é, cara, um tema que o cidadão... Mas alguém que tava nessa reunião ouviu e caguetou pro Crivella. Mas porque era óbvio, o Ed, pô. Claro, pô. Era óbvio.
Pô, é um tema, cara, que é afrontante, cara. Agora, pelo menos, botaram um preço bem mais barato, não sei o quê, mas mesmo assim, é um afronte ao cidadão. É caro e quando você pega a quilometragem que você anda tudo mais, é um negócio absurdo. Mas ali eu acho que Não, também... e um negócio que já Você foi compara- remunerado. já O foi- investimento já eu se não- pagou. E eu você não sei compara como com a que Rio é. Niterói, por exemplo, quando você faz a conta assim, pô, vem cá, cara, quantos caras estão gastando pra manter É muito mais caro que a Rio Niterói. E como é que pode uma ponte, meu irmão? uma ponte? Pô, não tem sentido aquilo. Assim, eu não sei o que Paga é. nos dois lados, um Eu só não sei- paga de um eu lado. não sei se foi o contrato com investimento dentro, teu- foi um contrato... fala de aí doação. que é a tua especialidade, eu velho. sou, não, eu sou contra essa pedágio agora. Eu não posso dizer Porque que é você não é barato ou sócio caro. da parada, Porque assim, senão- você quer comparar uma gestão de ponte, mas é uma gestão de túnel. E são vários Não túneis que fode, tem é ali. um pequenininho, pouquinha coisa. Pequenininho, cara. Não fode, Pô, Ed, são pô. vários túneis, Desculpa taludes os em ouvidos, cima. desculpa os ouvidos mais sensíveis. Não mete essa. Não mete essa, Não, Ed, não pô. tem- não tem Melhor parar especificado. por aí. Você pode falar que tem tiro ali, sei lá, qualquer coisa parecida, até. Cara, concordo. eu acho É que a uma área qualidade de- ali é alta. A qualidade da rodovia é alta. Agora, se aquele valor é aquele valor, eu não sei, pô. Ali é extremamente inseguro. Isso é verdade. Isso eu não vou negar. Ali realmente tem um problema de periculosidade grave em várias áreas, onde a linha amarela Tem passa. uma porrada de viaduto. Aquilo deve ter um problema. Tem uma porrada de acesso. Tirando tem, isso, tem mas se você túnel, pegar- tem mas- talude, tem vegetação, poda de vegetação. Tem uma porrada de serviço que o cara faz ali, cara. E tá sempre Não. pintado, tá sempre Não. o asfalto, sim. Não justifica, Ed. Não tô dizendo que o... Nem preciso calcular. Olha só, novamente, é aquela discussão que a gente já teve. Não tô dizendo que o usuário tem que pagar isso. Mas se isso é o preço pra se manter aquele nível, eu não sei. É, tipo, eu nem preciso calcular pra saber que tá errado. É, porque eu... Então tá. Não preciso. É por ordem de grandeza. Pô. Impressiona. E eu não sei. Ah, tá Pra bom, mim é um então. projeto Beleza. complexo, bicho. É que tu não pode se falar, porque é tua área. Não, eu sou contra. Eu tô dizendo, eu sou contra. Agora, me tá, dizer que aquilo dali tá super valorizado, não sei. É que nem quando você entra no arco metropolitano Não, e vê aqueles postes um do lado do outro assim e fala, meu irmão, isso aqui tem algum erro, porque não tem sentido um poste tanto colado no outro. Que nenhum tá lá agora, inclusive. Não, os postes estão, que não estão são as baterias que Não, ele nem derrubou. poste. Nem o poste. nem o Mentira, poste. derrubaram os postes todos pra tirar as Impressionante. placas de sol, tá? Isso de placa de sol. Impressionante. Socorro. Impressionante. Rio de Janeiro não é pra amador, pô. Cara, surreal. Faz muito tempo que eu não pego o arco metropolitano. Não tem mais um poste de pé. Impressionante. Surreal, né? Surreal. E é uma via extremamente perigosa por conta de briga É. também de quem é que vai ser a responsabilidade, licita, não licita, não deixa com o Estado assume, mas não toma conta, porque não tem braço, e aí ficou abandonado. Muito assalto, assalto de carga, assalto de tudo lá. A gente Aquilo fica dali é até um em negócio silêncio porque é uma extremamente parada perigoso. meio, né? Extremamente perigoso, era uma solução ótima de Ótimo. logística. Falar de papo mais light, vamos? Vamos. Vamos falar sobre urbanização de favela. Eu Achei adoro. que você Eu ia adoro falar esse papo. Achei que você ia falar sobre urbanização de locais, Jorge de locais gosta. protegidos. Eu Gostou? adoro, Gostou? Eu adoro. eu não A gente dei vai bem- acabar caindo de É. novo em transporte o tempo É, inteiro. mas aí- Mas a urbanização envolve Eu não transporte, entrei- mobilidade. Financiamento envolve duas coisas. Financiamento habitacional no Brasil, que é precário Aham, desde sempre. perfeito. E sistema de transporte. E aí, entrando na nota de Rodoviário, projeto... plano de como é que é? Dióxido, aquele escritório grego que o Lacerda contratou e Sim. que espraiou a cidade do Rio de Janeiro. Falou, Não, mas, "Pô, mas eu- Oxiate. Oxiate. aí começam os pensamentos errados do Rio de Janeiro. Aí depois ainda tem, a gente ainda pode falar que os modernistas, nesse aspecto do Lúcio Costa também, espraiando, vamos levar para a Barra da Tijuca o centro, mas a cidade ela é espraiada, não tem que fazer. espraiada, e a gente hoje Mas tem assim, uma ô, Miguel, densidade a sensação de um ambiente de qualidade organizado passa em muito pela qualidade da via, do calçamento e dos objetos ali públicos. Mobiliário urbano. Mobiliário urbano. Sem dúvida. Cara, Sem você dúvida. tem uma via boa, pintada. A tinta da via já faz uma diferença absurda. Principalmente à noite. Oi? Principalmente na condução noturna. Não, aí é uma tinta reflexiva, assim, mas independente. Mas é absurdo. A pintura da tinta dá uma sensação Cara, não, mas assim, organização. de limpeza, o conforto, de organização. Sim, mas o conforto de condução. Visual, sim. Não, de condução. Numa via pintada à noite e não pintada é de uma diferença, assim, Brutal. brutal. Uma você dirige aqui, ó, com os ombros aqui em Nervoso. cima, brother, quando não tá pintado. Quando tá pintado, tu
tem uma guia ali, cara, uma orientação, completamente diferente. Isso é pra mim, eu não gosto de dirigir, né? Eu não sou fã de dirigir. Mas assim, pra mim é uma diferença absurda uma via pintada e uma via não pintada quando tem que conduzir à noite. Sim. Não, assim, não só pra condução, mas pra urbanização mesmo. Você olhar, quando eu fui gestor lá em Nova Iguaçu, cara, era impressionante. A gente chegava numa rua, botava tinta, a rua mudava. Caraca, foi assim, passei a linha de meio, passei a linha de bordo, se ajeitasse a calçada, bicho, esquece, virou a Zona Sul do Rio de Janeiro. Tão pouco, né? É pouco. É Impressionante. pouco, mas faz uma diferença tremenda, né? É iluminação, É simples, mas não é simplório, né? Mobiliário urbano. Mobiliário urbano, sinalização, iluminação. Placa faz uma diferença enorme, cara. Placa de rua, placa Vamos falar de placa. Pô, e cada lugar faz a placa de um jeito, né? É um negócio meio sem... Agora o César mais Maia ou agora menos. quer uniformizar a numeração. O César Maia? O César Maia é vereador? É. Agora não foi o irônico. Ele sério. quer uniformizar aqui o que... A numeração vai ter no mínimo 20 centímetros, tem que estar no mínimo a 3 metros dos prédios, de tudo. Ah, de fachada de prédio, pra numeração. identificação. Não, Aquelas tô falando leis, de aquelas leis placa que ninguém vai de conseguir trânsito. Placa de trânsito. É um negócio difícil, discussão lógica, né? Tu tá aqui e aparece a placa assim, por exemplo, vamos falar saindo da cidade do Rio de Janeiro, Brasília. Pô, é muita pretensão achar que o cara que tá saindo do Rio de Janeiro tá indo pra Brasília dirigindo, velho. Ô, Miguel, vou contar uma história ótima. Porra. Um amigo meu, belga, veio pro Brasil. Mesmo que ele vá pra Brasília, ele não vai, porra, Brasília, ele vai, sei lá, Mas é um sentido, Petrópolis. mas é o sentido Brasília. Não quer dizer que ele vá pra Brasília. Então bota norte, sei lá, cara, já que é pra botar um sentido. Ouvi essa aqui é ótimo. O cara veio a São Paulo, alugou um carro e veio pro Rio de Janeiro. Queria fazer o trajeto São Paulo-Rio de carro e tal. Beleza. Falei, cara, você pega aí a marginal, sentido Rio de Janeiro. Não tem erro, né? Moleza. Aí o cara parou e... Faz tempo, né? Não tinha ainda Google, Waze, essas coisas. Parou e me ligou. Pelo amor de Deus, eu tô perdido. Porra, não é possível. Não tá vendo a placa Rio de Janeiro? Não, pô, tô vendo assim, Bandeirantes, Dutra, Ayrton Senna. Cadê Rio de Janeiro? Cara, não tem lógica, né, cara? Cada um faz de um jeito, brother. Primeira vez eu parei pra pensar e disse, pô, mas realmente, coisa estúpida. A gente sinaliza o nome da rodovia e não o destino. Para um gringo, isso não faz nenhum sentido. Menor sentido. É verdade. Pega a Dutra, segue Dutra. Não, mas não tem uma normatização, tá entendendo? Cara, mas mais ou menos tem. É porque a gente não segue normas. Então, esse é um outro problema. Ah, tem, mas a gente não segue. Eu queria ir. Esse é um problema. É raro, mas acontece muito. Peraí, normatização, não entendi. Tem normatização, Placa mas de a gente não placa. segue. Tem normalização de placa, mas você tem que fazer um projeto decente. E a galera faz um projeto nas coxas. Tem normatização, mas a gente não normatiza. Tá ótimo. A gente né? não segue. Tá ótimo. Faz muito Quem sentido. pune, por exemplo. Você não tem quem pune. Você cria uma regulamentação, mas que ninguém pune. Coisas que o Brasil sempre faz. A gente sempre faz uma regulação que a gente... Ou seja, às vezes, um investimento que você não sabe de onde vem o dinheiro. O César Maia vira e fala, todo mundo tem que botar esse número aí na fachada. Todo mundo tem que fazer um laudo de vistoria predial. E entuba, se vira. Se vira. E aí, fácil fazer isso na Zona Sul ali, que todo mundo paga, condomínio, IPTU, papapá. Agora vai pra Zona Norte lá. Não, eu vou falar o seguinte. São leis voltadas pra elite. Onde quer que seja. Aqui, Não, mas na verdade nem para elite. É assim, no Brasil, a gente tem lei para quem cumpre lei e tem um universo paralelo que fala, cara, tipo... Nada acontece. Então a gente fica fingindo no Rio de Janeiro que no Rio de Janeiro convivem duas realidades duas totalmente realidades. absurdas. Uma que pode tudo Uma que pode tudo, e outra que não pode nada. outra que não pode, e outra que fica criando leis em cima de coisas em vez de resolverem. Que aí não pode nada. Exatamente. Então são esses dois agentes, dois cidadãos do Rio de Janeiro. O que cumpre tudo e o que não cumpre nada. O que cumpre tudo, cada vez tem que cumprir mais coisa, mais exigência, mesmo que não faça o menor sentido, é imputável. Aqui eu adoro a plaquinha no elevador que é obrigado você olhar que da o Verônica. elevador não tá lá. Da Verônica Costa? Tá sensacional. Não, tem uma que é da Verônica Costa que deve ter sido o melhor projeto dela. aquilo é Porque sensacional. todo elevador coloca aquela placa, projeto de lei. Vereadora Verônica Costa. Cara, que
propaganda mesmo. Nem sabia, Nem cara. sabia Pô, desse. entra em qualquer elevador, vai ter lá uma plaquinha, eu acho que é de passageiro ou de... Ah, aquela lei é um absurdo. Vou mandar. O nome se dela- Tiver, Olhe- Se tiver, eu vou arrancar do meu O prédio nome hoje. dela tá em todos os elevadores do Rio de Vou chegar Janeiro. no meu bicho. prédio Não, hoje, mas vou arrancar. você botar uma placa que é obrigado você olhar que o elevador está no seu andar, Antes de embarcar, é que nem tu pegar a garrafa de água e ver escrito assim, não tem glúten. ovo, não. Caixa de ovo contém ovo. É, contei ovo, é isso mesmo. É, a caixa de ovo contém ovo, cara. A galera tá surtando, bro. A galera tá surtando. Mas foi uma época que tinha muita gente morrendo, caindo em poço. comendo ovo. Não. Tinha muita gente morrendo caindo no poço do mano. elevador, né? E aí, assim, Muita o brasileiro Muita faz lei. gente morrendo, caíram duas, Muita três gente. pessoas. Não, o brasileiro faz lei, cara. O cara quer fazer lei. Caíram duas, três pessoas em Não, mas 200 não é pra cair ninguém, tô tá? falando, Vamos ser não, objetivo. não. Agora, deixou falando de cair... assim, Não, eu gostaria de saber. Deixou de cair faz a porque placa. botou a plaquinha? Eu não sei, eu não tô falando que tá certo, não. Agora, se, pelo por amor de exemplo, Deus. não tem mais esse negócio, por que não manda tirar agora, desfaz essa lei? Essa é a pergunta. Não. Ah, foi feito no momento que era. Que tinha muito. Isso tinha não é muita gente. sacanagem. A sacanagem é que se chegar um fiscal na prefeitura no teu prédio e não tiver a plaquinha, tu é multado, Multado. parceiro. É por isso que eu tô falando. Então, por que Isso não que é tem. sacanagem. Por que não tem uma votação que seja, uma sugestão de, essa lei tá sendo já cumprida bem, a gente acabou com esse problema e passa a ser opcional Ed, e não eu obrigatório. Nunca ouvi falar de nego... Revogar. De revogar uma lei. Revogaço, É, olha esse só, é um problema. olha, revogaço, a primeira coisa que deveriam fazer, cada legislatura, é pegar o que tem e fazer, vamos fazer um revogaço aqui, vamos sentar com os procuradores do município para entender o que tá indo pro judiciário toda hora. Isso seria interessante, né? Todo início de mandato tivesse ali, ó, nos 6 primeiros meses, é só revogaço. revogando lei. Não, imagina. Dali pra frente começa a imagina propor lei. o presidente- Fica aí uma proposta. Fica aí uma proposta. Tá. Uma proposta é pro pessoal que quer seguir aí poder legislativo e tal. Primeiros 6 meses. Você só revoga a lei. Não pode fazer lei. às Só vezes- revoga, só revoga. Eu faria uma. Às vezes o Aí melhor- depois começa. Às vezes o melhor dia do legislativo é domingo, sábado, que ninguém produz nada. Esse é o melhor dia. que não tá Esse é criando o dia, problema pra esse é o dia sociedade. mais produtivo. Não, mas assim, poderia um presidente da casa, por exemplo, dizer assim, eu só vou pautar projeto de lei se você me trouxer 2 projetos de revogação de lei. A cada projeto você me apresentar atrás. Pronto, e vota, bicho. Não tá dizendo que vai revogar. Mas Ó o cara a que favor de cota aí. Não, é. O cara tá querendo criar a cota. Você Pra apresentar fomenta, o projeto de lei tem que acabar com fomenta a tudo. discussão, meu. Fomenta a discussão. É o cara da cota. Não, gente, olha só. Deixa eu fazer aqui um salve aqui pra galera que tá acompanhando a gente. Agora chega meu momento de Esse momento é bom. condutor, né? Aqui, mandar aqui um abraço pro Luiz Carlos Roberto. Muito obrigado, Luiz Carlos, por estar sempre aí comentando no nosso perfil aí das redes sociais. Obrigado, Luiz Carlos. Eliseu. Fala aí com o Luiz Carlos, você conhece? Rapaz, tem uns nomes assim que são muito. são muito. Não sabe, mas são talvez muito sim. comuns, né? Então. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Mandou um abraço pro Jamerson, que é outro engenheiro, gente finíssima, que acompanha a gente. Gente finíssima, mas não tá aqui na Não lista tá, do Rodrigo, não. Pode não estar na lista de hoje, mas vive acompanhando a gente. Mas então manda um abraço pro Jamerson. Jamerson, abraço aí nosso, continua acompanhando a gente. Então manda também pro Eliseu Kleber. Eliseu Kleber. Manda aí um abraço, pô. Abraço. Um abraço, Eliseu. Rapaz, só, você tem que mandar um abraço bonito, que ele vai cortar isso, vai jogar no Instagram dele e Tá falar bom. obrigado, gente do Pô, vê lá, já. Bora, vai. Eliseu Ó. Kleber, obrigado por nos acompanhar. Compartilha aí na sua rede. Estamos aqui de portas abertas. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, traz pra gente que a gente tá aqui. Boa! Já temos um substituto aqui, pô. abraço Aqui, agora, ó. Fred, pro Jarra. Eduardo Ritter também. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado por estar acompanhando a gente. E aí, agora não é uma pessoa, não. Agora é a galera. Pessoal da HGP Engenharia. Muito obrigado por vocês que estão acompanhando a gente aí da HGP Engenharia. Vamos seguir aí o perfil do Instagram também da HGP É Engenharia. isso aí. Galera, E- galera da HGP divulga no site da HGP e divulga nos seus pessoais também, que a gente tá aqui e vamos trazer o pessoal da HGP pra cá. Opa, e pode entrar patrocinando. É, tá achando aqui. E por fim, gente, aqui, mas não menos importante, Engenheira Valesca Reis. Isso aí também, público feminino presente aqui no Inavaí. Sempre. Obrigado, Muito Valesca. bom. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui aberto. Vem interagir aqui com a gente. Manda DM que o Rodrigo tá pronto ali pra responder. Ah, e tem mais um aqui que eu não tinha visto aqui, mas tô vendo aqui, de Niterói, Nikit City,
falamos aqui de Niterói, né? Bastante. Engenheiro Matheus de Souza. Muito obrigado, Matheus. É que a gente encerra a lista de hoje aqui, da galera mandando um salve aqui do Inova Rio pra vocês. Mas, gente, vamos começando a conduzir aqui para nossas falas finais. Eu sei que passa voando, mas já estamos aqui há mais de uma hora. A gente tomou a fala do nosso convidado, né? A gente entrou na discussão aqui. Entramos em várias discussões aqui, tem um monte de coisa. Parou assim e falou assim, deixa Bem-vindo a Inova Rio, né? Esses caras se matar. Não, então peraí. Guto, não dá pra gente não perguntar um pouquinho sobre o grande projeto que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, a segunda maior atração turística do Rio de Janeiro, que é o bondinho com a tirolesa, que está todo mundo aqui querendo louco para andar. Nosso transporte de gravidade, né? Tirolesa do Pão de Açúcar. Eu acho assim, um dado, né, Jorge, que pouca gente sabe, né? Quase 20% dos visitantes do Pão de Açúcar sobem o Morro da Urca pela trilha que vem da pista Cláudio Coutinho, né? Sim, muito impressionante. Um monumento natural, tem quase 300 mil pessoas por ano, né, que sobem as trilhas e visitam o parque, atravessando aquele pedaço ali de Mata Atlântica, né? Depois, um dado incrível, que pouquíssima gente sabe, quase 10 mil montanhistas escalam o maciço do Pão de Açúcar, né, e o monumento natural. Caramba, 10 mil anos? Quase 10 mil por ano. Quer dizer, 31 vai a pé e 10 mil escala. Não, 300. 300 mil? Sobem a pé por ano. Quase 300. O Pão de Açúcar é visitado por mais ou menos 1 milhão e meio, mais ou menos, né? E você vê, 20% praticamente sobem a pé. Eu já fiz o Costão, eu já fiz aquela subida. Você fez? Escalada? Linda, né? Maravilhosa. Linda. Maravilhosa. Mas então, assim, interessante você ver... Pô, você é cheio das histórias, hein, Jorge? Comer sobrevivência na Amazônia, escalar o Pão de Açúcar... O cara gosta de adrenalina. Caraca, velho, o cara no limite puro aqui. Vamos escrever o Jorge no limite, quando tiver no limite de novo aí. É bom ser amigo dele pra um apocalipse, né? A gente tem que ter Caraca, pessoas cara. a quem procurar assim, nessa época. Surfista, cheio de Gary aí, pô. Gary. Bora devolver. Não, vamos lá, Miguel pô. envelheceu 20 anos aqui agora. O Jorge é um dos 10 mil que escalaram, né? Escalam todos os anos o Pão de Açúcar. Caraca, brother. Impressionante o número, né? Tu já escalou o Pão de Açúcar? Não, eu já subi pela trilha. Ah, pela trilha acho que eu também, Eu pô. nunca fui pela trilha. Não foi pela trilha? Pô, é maneiro, cara, vale a pena. Lindo. Vou. Mas, Maravilhoso. rapidinho, essa trilha do Costão, que vai pro Pão de Açúcar mesmo, Não. Tá. você faz essa trilha, ela só tem um trecho que você escala realmente. Eu não usei corda, eu tava com o Pacheco. Caraca, o cara é o... Cara, meu irmão, peraí, para. Não. Calma. Não, só pra O cara dizer que não é escalou necessário. o Pão Não, de Açúcar na mão, mesmo. Não. Meu irmão, na unha! Para. O Do mesmo jeito. Não, para. É a missão impossível do Jorge. Só tá começando a ficar difícil de acreditar, já. Para. O Costão, ele é uma trilha. Eu tava acreditando até agora, Ela é velho. uma trilha que tem um trecho vertical de, sei lá, 10, 12 metros, não sei, não realmente agora. É tranquilo. Exato. E esse trecho, você tem que ter atenção, evidentemente, para você cair, foi embora. Mas é tipo aquela subida da Praia Brava lá em Cabo Frio. Eu não sei. Não sei também, nunca Que é uma subida vertical, mas assim, não é Não, escalada, você vai subindo pedra, né? Não, você consegue subir normal mesmo, como se fosse trilha. Caminhando. Aí tem um trecho dela Que é que é vertical. Entendeu? E aí você vai com cuidado e tudo mais. Muita gente usa corda para vencer esse trecho sem risco, o que é recomendável. E depois você continua e você termina lá no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, uma sensação maravilhosa. Então, é tão grande esse negócio, o Pão de Açúcar tem mais de 200 vias de escalada. Então, é um pico urbano, um dos mais importantes do mundo para escalada, né? Caramba. E por isso, o Monumento Natural do Pão de Açúcar, ele já tem uma vocação histórica para esse turismo de aventura, esse ecoturismo. Isso é uma coisa histórica, é vocação do Monumento Natural. O George, Tom Cruise, todo mundo escalando nas férias ali. Assim, nesse contexto,
né? Considerando que, né, o Pão de Açúcar não é só para aqueles visitantes que sobem de bondinho, quer dizer, ele tem todo este outro lado que pouca com gente certeza. conhece. A linha da tirolesa, né, a ideia da tirolesa, descendo do Pão de Açúcar até o Morro da Urca, faz todo sentido nesse contexto, né? É uma experiência ecoturística, é uma imersão na natureza, uma imersão na paisagem do Rio. A ideia, né, a proposta são 750 metros, mais ou menos, Nossa Senhora. de cabo. De horizontal, não, de cabo total. Cabo É, total, distância, de ponta a ponta, A né? distância vertical é qual? Dá quantos segundos, Guto? Quase 1 minuto, mais ou menos. de Nossa, descida. meu irmão, tu vê a tua vida 3 vezes. 1 minuto, bicho. 1 minuto, Pô, cara. maravilhoso, Mas uma cara. vista linda. Maravilhoso. Já pulou de asa delta? Já, mas asa delta... Ah, eu falo, não. George também, com certeza. Asa delta não tem Asa delta adrenalina. não foi. A única adrenalina da asa delta é a corrida na rampa. Mas é a mesma Depois você coisa. plana. Mas tem a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Ah, é a velocidade e asa delta. Não, você decola de velocidade zero, né? Você tá parado. É. Você desce, aí você ganha velocidade ao longo do percurso. Vai ser parecido. E depois você freia. Na hora que teu pé sair do chãozinho ali e começar, aí você vai sentir um friozinho na barriga, depois tu vai Gente, é um curtindo. espetáculo. Cara, a gente tem um vídeo que é uma simulação. É que o George, ele pulou desse sem asa mergulho. delta. Ele pegou a asa delta no meio do caminho. Agora, o bacana é o seguinte, Gente, vamos ouvir o Guto. Asa Delta é para poucos, né? Asa Delta não é um programa muito inclusivo. É verdade. A tirolesa do Pão de Açúcar vai ser 100% inclusiva. Criança a partir Isso é de muito 25 bacana. anos, 25 quilos. Ai, que susto. Criança a partir de Ai, Jesus, chamar de 25 anos. Criança a partir de 25 quilos vai poder usar. O limite é de 150 para questões de carga e tal. Idosos, jovens, enfim. Vamos chamar de todas É as gordofóbico. sentada, sentada a tirolesa. É sentada. Inclusive, se você, né, usa uma cadeira de rodas, Dá pra você adaptar. vai poder Isso deve ser descer sensacional, maravilhoso. E vai poder usar e descer a tirolesa. Então, Vai ser assim, maravilhoso. E pra quando galera é que começa isso aí? Olha, está em obras a tirolesa, né? Como tudo no Rio de Janeiro, tudo que é novidade, né, é questionado, é debatido, é discutido. Então, assim, eu não sei te precisar exatamente. É isso que o George estava falando mais cedo que tá dando problema? Não, porque ontem houve uma manifestação com relação a isso e eu tenho curiosidade de tentar entender qual é o impacto negativo de uma tirolesa descendo dessas, sabe? Eu não consigo... A manifestação de quê? O nome da manifestação é contra o Pão de Açúcar sem tirolesa. É o nome da manifestação. Ah, de pessoas. De pessoas. Ah, com certeza o cara Ô, deve ter Jorge. achado que é alguma coisa de E aí- guichê de tiro. E aí É a única explicação, brother. O cara E acha aí- que você vai usar aquilo lá pra dar tiro, E alguma aí- coisa assim, não faz e aí, sentido. eu acho que essas pessoas elas têm que ser mais claras no que elas estão querendo. Contra o que elas. Caiu. Caraca, fiz besteira. E aí. Perdão. E aí eu acho que elas têm que ser mais claras nos seus argumentos. Porque o Rio de Janeiro inteiro, a requalificação de uma atração como o Pão de Açúcar, né, vamos dizer que são as duas melhores atrações turísticas do Rio de Janeiro, o Cristo e Duas mais famosas, né? Não, as duas melhores mesmo, como experiência são as duas melhores. E aquela que tem um potencial de realmente... De alavancar, né? De criar uma coisa nova, uma nova experiência, de justificar as pessoas virem buscando um outro tipo de... Eu conheço gente que vem ao Rio de Janeiro e não vai ao Cristo, não vai ao Pão de Açúcar. Mas deixa eu entender, quantas pessoas estavam nessa manifestação? Eu não sei dizer quantas falando pessoas. Não é relevante. A questão é a seguinte, gente, olha só, vamos lá. Ah, então a gente tá gastando muito tempo pra falar de uma coisa irrelevante, porque assim, Eu às vezes... quero mais ouvir o Guto falar do projeto. Às vezes é um dono de quiosque lá que acha que vai perder o negócio, contratou 10 cabeças pra botar uma faixa lá. Não, veja bem, toda manifestação, ela é importante, assim. Eles estão manifestando preocupação com o monumento natural, que é legítimo. Ninguém quer destruir o monumento natural. Ninguém quer nenhum dano à natureza. Ninguém quer nenhum dano à vizinhança. Ninguém quer causar qualquer tipo de problema aos moradores de volta, entendeu? Então, assim, objetivamente, a tirolesa tem duas questões com os moradores da Urca. Eles têm receio de ruído. A gente já explicou. Pra vocês terem ideia, o cabo da tirolesa é um cabo fabricado na Suíça, com atrito baixíssimo, extremamente liso.
Os trolleys, né, são importados da França. Aliás, a empresa que fez o projeto técnico da tirolesa do Pão de Açúcar, ela é uma empresa francesa, ela é líder mundial no segmento. Mas se começar a fazer barulho é diferente. Depois Não, mas, bicho, o cara olha pode só, reclamar. a tirolesa é do... Ah, antes? Gente, deixa Mas na A hora de tirolesa tirar- do Pão de Açúcar é o Morro da Urca, é lá na casa do cacete. Gente, bicho. deixa o Guto falar. Deixa o Guto falar. Sim, Deixa o Guto falar. presta atenção. A gente fez uma série de... Né, tem um consultor de acústica, fez uma série de testes, simulando, porque o problema não é... não tem motor, a tirolesa. Não tem motor, não tem tração, ela é um transporte gravitacional. Você é um trolley, né, um carrinho que desce deslizando por um cabo. E com essa tecnologia toda, o cabo sem atrito, com o menor atrito possível, né? Importado da Suíça, o trolley vem da França, super sofisticado, é super silenciosa. O receio dos moradores da Urca é que as pessoas berrem. Sim, mas foi isso que eu E imaginei. ao berrar, incomodem a vizinhança. Então, assim, fizemos uma série de testes. Berrar 360 metros de altura. É longe, mas foram feitos testes, Jorge, a um especialista trabalhando no projeto para o bondinho. Ele pendurou uma série de caixas de som nos bondinhos e ele simulou a eventualidade de uma pessoa berrar, as pessoas berrarem entre as pessoas, o que acontece com o bairro, né? E os resultados que ele chegou foram extremamente satisfatórios, assim, não vai incomodar, porque o ruído a ser ouvido lá embaixo é muito menor do que o ruído da rua normal. Porém, os moradores solicitaram que fossem feitas escutas em outros pontos do bairro da Urca e que isso fosse garantido. Eu acho que eles têm toda a razão. Ninguém quer causar ruído para ninguém. Esses testes estão sendo feitos, vão ser comprovados e ok, vai tudo... Eu não concordo, não. Eu acho que primeiro que não pode generalizar os moradores da Urca. Porque, primeiro que a minha família toda é da Urca. Eu sou nascido e criado na Urca. E não pode generalizar os moradores da Urca, isso é uma minoria que se fala em nome da Urca que não é verdade. Já bem. começa por aí. Não, mas, Guto, você bom. tá fazendo sua parte. Agora eu vou falar como morador da Urca. Então, para começar, que não é verdade. Tem uma grande... pessoal que, cara, você defender hoje que você é contra a tirolesa, para começar, então você tem que ser contra o bondinho. Por questão de coerência. Mas é você Porque contra, você como é contra que um pode colégio uma também. tirolesa fazer mais barulho do que o próprio bondinho? Não faz o menor você sentido. Um contra cara que grita na tirolesa vai gritar no bondinho. Você Se contra for um o caso. colégio do lado da minha casa, porque colégio tem gente gritando. Veja, Não, tudo bem, mas aí o Não, cara pode ser mas- contra o mas colégio. existe isso, não existe. Claro que existe. Você Mas, tem que gente, aprovar Miguel, a questão Miguel, do colégio, se for o veja, caso. veja, Mas olha são só. situações distintas. Gente, todo bom projeto, ele precisa dialogar e ele precisa estar... você tá certo. Ele precisa estar adequado. Eu acho que a preocupação de ruído no bairro é legítima e o projeto já está tomando sendo conta atendido. disso. Isso era garantido. Não, entendeu? acaba, Não com, vai pra haver começar, problema. acaba então com a mureta da Urca, porque não tem nada que gere mais ruído e mais impacto na Urca do que a mureta da Não, mas Urca. pelo que eu entendi, isso não vai ser problema. Não vai ser problema. Esse é um problema, já foi testado, já existe um resultado preliminar que foi satisfatório. Os moradores, sem nenhum problema, estão sugerindo que se façam novos testes com escutas em mais Tudo bem, ruas pro cara do se bairro, sentir mais seguro. mais Não é. seguro, serão feitas, estão sendo feitas. Esses testes vão ser divulgados e vamos lá. Se houvesse um problema, se fosse realmente uma questão, ela é facilmente resolvida. Resolvível, Eu tô falando concordo. com capacete mais fechado. Qual é a cota mais baixa do Eu não tenho o Moldão? número de cabeça, Jorge, mas de fato você sai de quase 400 metros de Não, altura. você sai de exatamente 360 e tanto. Agora, quando você chega no Morro da Urca, eu não sei a que altura tá, mas, cara, sinceramente, é muito alto ainda e muito distante, na minha percepção, para isso ter E veja, Jorge, se eu tocar violão, o meu vizinho vai ouvir muito mais ruído do que qualquer cara gritando. Agora eu tô Veja. imaginando que emoção que vai ser isso, cara. É, Eu vou demorar... Vai ser, Mas peraí, vai vou ser a demorar tirolesa 6 mais bacana do mundo. Não, eu vou Peraí, demorar mais 6 linda meses. do Mais linda do mundo. mundo. Mais linda Eu vou do demorar mundo. 6 meses pra conseguir chegar na Se fila. inscrever. Isso E- sim, olha, isso é um problema. Isso é um problema, Então o Guto. problema é que eu tô preocupado. Peraí, A Guto, bilhetagem disso aí. Guto, divide aí com a gente mais informações que você Não, queira dar deixa, sobre deixa eu continuar um pouco. Então, esse é um problema está sendo discutido, é legítimo, o projeto vai resolver sem nenhuma dificuldade e não vejo maior problema em relação a isso. Existe uma questão dos moradores em relação
a trânsito. Pô, mas será que a tirolesa vai trazer um fluxo maior de pessoas? Só que o bondinho não vai aumentar a capacidade, as pessoas não têm como subir com o negócio. Exato. O bondinho já é o limitante do número de visitantes do parque. Cada bondinho cabe 65 pessoas no máximo. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Além disso, a tirolesa vai ser vendida com hora marcada. Então, a questão que existe hoje no Pão de Açúcar, que os ingressos ainda não são com hora marcada, você hoje tem alguns momentos, são momentos de pico, horários de pico. Isso causa um certo distúrbio de trânsito na chegada, na saída ali da Pasteur, né? Isso vai ser resolvido com esses ingressos com horário. Mesmo assim... Pro bondinho também vai ser hora marcada? Pro bondinho também eles estão querendo bondinho, pra organizar. subir e pra descer? O bondinho Pra leva subir. 65 pessoas por subida, a tirolesa é uma. A tirolesa são Desce quatro, são quatro tirolesas. quatro linhas, São 4 linhas. paralelas. Beleza. Então desce uma pessoa por linha, mas você pode ter até 4 descendo. O que de fato é ínfimo. É ínfimo. É ínfimo. Dentro do que a gente tá discutindo aqui é ínfimo. E ele não muda nada, porque você só desce entre o Pão de Açúcar e o Morro da Urca. Ele não muda, a circulação que ele está mudando, só está mudando a circulação entre os dois Claro. morros. Exato. Para quem já está lá em cima. Bicho, desculpa. É. Isso aqui é uma discussão inócua, alguém ser contra um projeto desse. Não tem sentido. Não, Veja. vamos Eu acho que a Urca deve estar muito boa. O pessoal fica discutindo esse tipo de já coisa. tiraram. É muito boa. A Urca é muito boa. A Urca é maravilhosa. Mas é que essa galera tá com falta de problema na vida. É isso que eu tô Tá falando. arrumando uns problemas que não existe. Vamos lá, gente. Vamos ver o Guto, vamos ver o Guto. Segundo sobre problema legítimo, essa questão de preocupação de trânsito, de vaga, etc. isso. Vaga que eles acabaram ali, né? Não tinha, antigamente a gente tinha Não, vaga ali pra reordenou parar. tudo, Reordenou reordenou tudo, acabaram com todas as Então, vagas. ali. veja, está sendo contratado um estudo adicional de tráfego, de trânsito ali, e o Pão de Açúcar certamente vai oferecer, né, por conta dessa questão. A Eleva fez isso. A Eleva acabou oferecendo uma solução para as crianças não chegarem, né, as crianças não, que são adolescentes ali. Não, Os colégio. adolescentes não chegarem de carro, cada um com um carro, e tumultuarem o trânsito na Urca. Então você tem a questão, você vai de van, você volta de van. Isso é uma questão fácil de resolver também. Está sendo contratado um Isso especialista é uma verdade. e trazer O essa Eleva, solução o para os Eleva moradores. no horário de pico, aí sim é uma loucura. Pois é. Entendeu? Porque cada Mas- criança chegando... Mas isso Então. ninguém reclama. Eu não tava querendo falar do Eleva aqui, mas já que vocês puxaram, o Eleva eu já acho que é um ponto discutível ali na Urca, onde era o antigo Porque cassino da Urca. aonde para ele Mas- chegar todo mundo no mesmo horário ali, estrangula quem passa. Mas aquilo passou por um projeto de impacto de redondeza ali, trânsito. de E- impacto de fluxos. E os adolescentes vão de van. Vai de- vão de van. Aguardemos o início da operação do Eleva. Não, já está operando. Já tá operando full? Tá vendo? Você Não, nem eu não, sabia. eu não tô morando na Urca, por isso que eu não sei. Já tá Mas eu operando. passei em frente e eu vi Agora não é obra. mais morador da Já Urca. tá né? operando. Infelizmente. Agora não é mais morador da Urca. Não, infelizmente, criado. Eu falei que eu fui criado. Pô, Tira a camisa. morei 30 anos na Urca. Morei 33 anos na Urca. Então, Agora gente, os meus últimos anos não estão sendo na Urca. Mas assim, a minha família ainda mora lá. Meu pai mora lá, minha irmã mora lá, meu irmão mora lá, minha mãe mora lá. Então eu frequento a Urca. Quando eu passei ali em frente a última vez, eu vi obra. Por isso que eu não sabia que estava operando. Tá Não- operando, tá full operando. não pode estar, porque um lado Full. tá em obra. Não, tá operando full, tá direito. Mesmo em obra? E eles resolveram a questão realmente com as crianças indo de van. Aí os adolescentes estão indo de van, chegam lá de ônibus e tal, voltam. Não Que parece ali ser um dá problema. mais problema no Britânia, no Colegiado Britânico, que é na entrada da Urca, que vai cara, parece um trem de carro. Tudo com o mesmo carro, tudo SUV. Pá, Mas, pá, 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 pá. Miguel, veja bem, são problemas legítimos. Ninguém quer trânsito na porta, Ah, ninguém não. quer barulho na cabeça. E a terceira questão É só morar na Amazônia. é poluição visual, né? Vai ter Ah, porque, barulho. pô, pô. não tem como, morando na Vai cidade, ter meu barulho irmão. de passarem. Não, mas Então, vamos lá. rapidinho. Mas esses impactos são legítimos. Mas qual é o terceiro? Que a gente não... Ah, a discussão é justa, porque realmente ninguém quer travar a Ninguém quer nada cidade. Ninguém disso. quer. A gente E não nem quer- o projeto quer fazer E isso, nem, imagina. isso eu sempre digo, não queira pros outros o que você não quer na tua casa. Claro, óbvio. Óbvio. E nem o bondinho quer causar Claro. dano e problema à vizinhança. Tá? Qual é o terceiro problema? Terceira questão discutida muito é a poluição visual. As pessoas, algumas pessoas não tem entendem que a sentido. tirolesa, né, É uma linha. é só uma linha. A linha tem 15 milímetros de espessura, ou seja, praticamente uma caneta grossa. Você tem uma ideia, o bondinho Um tem cabos de 100, de 150 milímetros. A tirolesa é de 15. É completamente Não é visível. invisível na paisagem, né? É o seguinte, para você chegar no deck de decolagem da tirolesa, a gente criou uma passarela toda de madeira. Ela ela é elevada do chão. Ela tem pilares a cada
X metros, quer dizer, ela é totalmente solta, ela se integra completamente à paisagem, ao relevo, ela é o que tem, assim, o menor impacto possível, tá? E ela se mimetiza com a paisagem. Não é à toa que o IRPH, IFAM, todos os órgãos ambientais aprovaram o projeto da tirolesa, porque, de fato, o impacto é mínimo. Então, assim, agora a gente vai... E os moradores estão reclamando também. Não, os moradores... O movimento é bondinho sem tirolesa. Peraí, Jorge, coisas diferentes. Uma questão são os moradores e as preocupações legítimas. Agora vamos por esse movimento. Sim. A turma diz que o projeto vai fazer é muito mais do que uma tirolesa. Vai fazer um shopping center no topo da... Pelo amor de Deus. É uma completa irresponsabilidade falar uma barbaridade dessa. Primeiro que jamais seria aprovado. A gente não tem noção do que é o processo de aprovação de um que o projeto. IFAM faz, o que a prefeitura faz, é uma coisa surreal para ser aprovado. Chega a ser um desrespeito com o IFAM, um desrespeito com o IRPH, claro. Um desrespeito com os técnicos da prefeitura, querer dizer que estão aprovando um shopping no Pão de Açúcar. Claro. Depois, falam em parque de diversões. Desculpa, eu perguntei para uma dessas escaladoras, uma conversa, mas vem cá, você considera que você... Está se divertindo? Você escala ali, o quê? É diversão também? Faz parte das atrações do parque, escalar o morro? Não, é um esporte. Então você respeite, por favor, a opção de quem quiser descer pela tirolesa. A tirolesa é uma experiência imersiva na paisagem, na natureza do Rio de Janeiro. Vai ser do caralho. A imagem do Rio de Janeiro pro mundo afora vai ser um sucesso. Vai vender muito, vai ser um sucesso. Não imagina as fotos que vão ser tiradas na dessa foto. E é uma paisagem enlouquecidamente linda. E a gente precisa requalificar as nossas atrações. Imagina se puser... A gente está concorrendo com o mundo inteiro. Se puser aquela câmera que fica girando assim, ó, e o cara descendo e a câmera tirando. Então, assim, eu acho um desrespeito a essa turma vir dizer que está sendo feito um shopping center no Pão de Açúcar. É um desrespeito completo, né? Quase aquela desonestidade intelectual, né? Depois falam em parque de diversões, que é também um absurdo de acusação. E quando nós começamos o projeto, uma das grandes dificuldades era entender como é que é o relevo desse morro e o que está construído aqui. Porque todo o parque do Bondinho, do Pão de Açúcar, né? Parque Bondinho, ele foi sendo construído ao longo dos últimos 100 anos. Ali tem uma passagem pra Bolívia, eu acho, né? Que dizem? Pra Bolívia. E pro mundo interterrestre, eu já vi isso. Porra, cara. Deve ser. Essa eu ainda não achei. A gente modelou o morro todo, mas essa passagem eu ainda não achei. Então, pra Bolívia, tá? É a mesma que dá lá de São Tomé das Letras. Não, Machu Picchu. São Tomé das Letras vai pra Machu Picchu, não vai pra Bolívia, tá errado. O Machu Picchu aonde? Peru. Quase ali, tudo a mesma coisa. Não é Bolívia. Peruviano, tudo a mesma coisa. A grande má fé dessa turma foi ter Que nem os caras lá que estão criticando. Paradas aleatórias. Não, eu ouvi falar, é mundo interterrestre e aí vai para um outro país aí. Deve ser OVNI. A grande má fé dessa turma foi ter pego uma modelagem volumétrica do Morro do Pão de Açúcar com a construção que existe lá hoje, que foi o que nós modelamos para entender o que estava construído e para visualizar isso. A gente tirou toda a vegetação na imagem, digitalmente a gente tirou a vegetação e disse, caraca, é isso que está construído aqui em cima? Puta, como é que a gente faz para melhorar isso aqui? Para melhorar os acessos, para acertar os mirantes? E eles colocaram essa modelagem completamente nua de vegetação como se isso fosse o projeto. Olha o fake news aí. Eu diria uma tremenda má fé. Não, má fé. E é o seguinte... Não, ignorante não, isso é má fé. É má fé, não, Poético é o seguinte... Tô tentando ser bonzinho. Veja bem, todo projeto é sujeito a críticas, todo projeto pode ser melhorado, as críticas positivas são sempre muito bem-vindas. Claro. Agora, você pega uma turma dessa, e eu pessoalmente liguei e convidei para vir visitar, vem conhecer o projeto, você está mal informado. Não tem shopping center, coisa nenhuma. Não tem dano ambiental de forma nenhuma. O que você está reclamando da modelagem é o que já tem. O que você está olhando nessa imagem e dizendo que o projeto é um castelo de horrores, é um Maracanã em cima do... Isso é o que está construído lá há décadas. Você só não vê... Não tem aumento de área. Não tem aumento de área comercial, não tem... Existem... Aí é interessante comentar, Jorge, passei até alguns dias com essa questão.
essa legislação de área construída, área útil, área total edificada, área total construída, é uma legislação muito hermética no mundo arquitetônico. Então, os caras também fizeram essa malandragem de assim, o projeto aumenta em 50% a área construída. Espera aí um pouquinho. Lá no Pão de Açúcar, a gente propôs 2 toldos adicionais, inclusive para cobrir a fila de desembarque, né, de descida, que hoje pega chuva. A gente propôs uma pérgola e a gente propôs trocar uma passarela que tem um grande pilar e tal e fazer dela um mirante. É uma interferência mínima. Não dizer que isso dizer que a gente está aumentando 50% do volume, parece que a gente está construindo um prédio lá em cima, parece que está construindo um troço enorme. É, de novo, uma má fé tremenda. Simplesmente a cobertura via com todo. Outra questão. Lá no Morro da Urca, a gente está propondo recuar o teatro, porque o teatro hoje estrangula a passagem das pessoas, lateral, inclusive a passagem mais bonita, que é na beirada da Baía de Guanabara. Isso. E pior, o teatro é uma construção precária, é uma construção toda vazada. Então, existe um problema atual de barulho mesmo, é verdade. Na Urca. Isso é verdade. Então, ao recuar o teatro e qualificar aquela construção, fazer realmente um teatro sólido e com toda a sofisticação acústica e de iluminação que a gente pode ter hoje, a gente vai resolver o problema que hoje existe de ruído na Urca. Entendeu? Além de resolver o problema de passagem e de fluxo de visitantes no parque. E liberar a vista. É um absurdo o teatro ali estrangulando a vista. Reordenar o espaço. Acontece o seguinte, quando a gente recuou o teatro, ganhamos uma área em subsolo, porque o teatro mais para trás, ele chega para um certo desnível do terreno que nos permitiu embutir embaixo do teatro uma série de serviços operacionais, como todo reservatório de lixo, tem um reservatório de água, e uma série de serviços técnicos que hoje muitas vezes acontecem nos espaços abertos do parque, e não é legal. A gente fez isso integrado e embaixo do pensamento estilo Disney. Então, assim, existe um aumento de área construída? Existe. Mas isso é um aumento de volumetria? Não. Pelo contrário. A gente está reduzindo a volumetria. Esse aumento de área construída está no subsolo. São pequenos ajustes. Deixa eu falar uma então, assim, coisa. existe uma tremenda má-fé. E conversar é legítimo. Conversar, discutir, trocar ideia, dar opinião é legítimo. Agora, essa turma que critica, quer fazer barulho, mas não senta nem para conversar, nem vem ver o projeto, tem muita gente que de fato não conhece o que é uma tirolesa. Por exemplo, um dos grupos das discussões ao longo da semana, alguém me perguntou assim, não, mas cadê as torres intermediárias? Eu falei, que torres intermediárias? Não, porque o cabo vai de ponta a ponta, quer dizer, o cabo sai lá do Morro no Morro do Pão de Açúcar e vai direto até o Morro da Urca? Eu falei, claro, é só um cabo preso em 2 extremidades. É isso? Aí eu achei que tinha apoios centrais. Não, de maneira nenhuma. Aí um outro me perguntou assim, mas cadê as cadeirinhas? O pessoal tá achando que é igual esqui. Tá achando que é o esqui, né? Que fica girando. Eu falei, que cadeirinhas? Não, você não representou as cadeirinhas no cabo. Como é que você vai subir com a tirolesa se não tem as cadeirinhas? Falei, Isso é uma dúvida que eu tenho. Ele tem um motor para voltar? Não, é um cabo fixo. Você desce e solta lá. Você só desce. E você tira o truque e depois ele sobe com ele. Sobe pelo bondinho de carga. Entendi. Os trolleys não são truques. O cara de transporte. O truque do trem, né? Os trolleys são até peças robustas, são de alumínio, são super bem feitas, né? Eu falei que a tirolesa do Pão de Açúcar é o que é de mais sofisticado no mundo, cara. É uma empresa francesa, líder mundial no assunto, chama Aerofan Fantasticable. Eles fizeram um projeto técnico da tirolesa, né? A tirolesa tem sensores, então o projeto só abre o portão da decolagem quando o outro cara lá embaixo já está completamente fora da área de chegada. Da área de chegada, né? Então tem e a manutenção toda contratada dentro do projeto, né? Quanto vai custar mais ou menos um investimento? 50 milhões é o investimento total. Mas 50 milhões. O ingresso. Não sei dizer. Aí é um projeto de estudo técnico que eu acho que não está ainda. Não sei dizer ainda, acho que eles também não têm ainda o número exato. Mas
vai ter horário marcado, né? Você vai ter que reservar o horário, então vai evitar o problema de fluxo, de fila, de pico de gente e tal. Deve ter os horários mais caros e mais baratos, eu imagino, esse horário marcado. É um fluxo ínfimo de pessoas, só podem descer, né, um em cada cabo. Cara, acho que vai ter 4 um cabos. ano de fila nessa Não, parada. no mínimo. Esse assunto do bondinho, né? Acho que é um assunto que mexe nas paixões, né? E as paixões, elas fazem isso, né? Elas nos empolgam. Né? Ô Miguel, o bondinho E por isso que é parte encantador. da memória afetiva de todos nós. É verdade. Né? Cariocas, sobretudo, mas brasileiros muitos, né? Quem não foi bondinho quando era criança, quem não visitou aquilo. E, pô, vou dizer, até hoje é uma visita extremamente emocionante. Eu lembro uma das reuniões de obra lá em cima, a gente chegou no horário do pôr do sol, e, pô, eu disse, para, pelo amor de Deus, deixa eu tirar uma foto aqui. É Tinha uma emocionante. beleza, né? Oi Noites Cariocas ali, eu vivi algumas das melhores noitadas que eu já fiz. Agora na Copa, eu fui, sei lá, E- umas 4 vezes e ficava E até eu- de manhã só pra ver o sol nascer. Eu fui também e eu adoro não só o Morro da Urca, mas o Pão de Açúcar mesmo, quando você senta lá em cima, aquele, tem 2, 3 lanchonetes ali e tudo mais, que você consegue sentar ali O e curtir clássico lá em clássico cima, agora. no Pão de Açúcar, virado para Copacabana, um dos lugares mais bonitos do mundo. Do mundo. Aquilo é de Aquilo é uma impressionante. beleza. Né? Você vê como toca em paixões, eu não tenho tatuagem nenhuma. E eu sempre pensei assim, pô, se eu fizesse uma tatuagem, o que seria? A tatuagem que surgiu na minha cabeça, que seria que eu faria, mas depois eu vi que era muito popular, era o Pão de Açúcar. Com a tirolesa agora. Agora... mas aí eu vou falar, cadê? Ué, não dá pra ver. Aí você pede Aí o Guto vai assinar ainda. Vai, Guto. É invisível a tirolesa, não vai adiantar Muito nada. bom, muito bom. Tá aí um bom slogan, né? Faz o Pão de Açúcar com um bondinho e fala, Pão Tá de Açúcar vendo? com a tirolesa. Cadê a tirolesa? Cadê a tirolesa? Muito bom, boa ideia. Gente, infelizmente, eu sou sempre esse cara desagradável que tem que começar a conduzir para o encerramento do nosso episódio. Então, George Néder, por favor, suas considerações finais, suas redes sociais. Olha, em termos de abranger tudo que a gente tinha para falar com o Guto, foi um fracasso. Porque assim, eu tô aqui com vários temas ainda na cabeça, várias coisas que eu queria conversar ainda com o Guto, de projetos que ele já A passaram. gente já tem 2 fizeram, horas de que podcast. já passaram, que já Quase. fizeram para o Rio e que seriam muito enriquecedoras. E isso mostra a qualidade, então, do convidado, Guto. Então, obrigado aí por estar com a gente nessa conversa. E que venham os próximos, que venham. Daqui a pouco a gente vai fazer o podcast lá do Pão de Açúcar, né? O próximo, né? A gente Pô, aí sim, hein? Montar uma mesa lá, hein? montar uma mesa lá no... No Pão de E- Açúcar ia ser maneiro. E é isso, gente. Aproveita que vai ter canteiro de obra lá, de um amigo aí. Gente. Inauguração da tirolesa, os 4 descendo assim, né? Enfim, gente, é sempre muito gostoso. Sonhar tá? não custa nada. Sonhar não custa nada. É sempre muito gostoso gravar esse podcast e continuem com a gente, participando cada vez mais para a gente fazer o nosso podcast cada vez melhor. George Néder, minhas redes, tudo, @George Néder, e vamos para a próxima. Edipo Lázaro, suas considerações finais, suas redes sociais. Tenho a falar o seguinte, cara. Vocês me impressionam a cada vez que eu venho sentar aqui. E eu, assim, já virou brincadeira, que eles falam assim, você é um puxa-saco de todo convidado. Mas, caraca, vocês só me trazem ídolos, bicho. E aí, mais uma vez... Vai assinar tatuagem. Mais uma vez, ganhei mais um ídolo, cara, na minha vida, sem brincadeira. Já conhecia a história da empresa, obviamente, assim, a história de diversas obras que vocês têm, de projetos. Até falei contigo, assim, né? Conheci um amigo que fui na casa dele, o projeto de vocês, Papai, magnífico, assim, a casa magnífica. Mas conversar contigo, Guto, foi assim, uma experiência muito agradável, saber da história, do quanto você está participando desse projeto, desses projetos todos, né, desde o início. Tenho a falar que eu sou consultor de transporte, vocês têm transporte, se precisarem, contem comigo. Como é que é o nome da empresa francesa Vai lá? ser muito bom trabalhar ao lado de um ídolo. Líder em transportes gravitacionais. Transporte gravitacional. Você pode ser um especialista, pode ser o novo especialista do Rio. Aprende com os caras. Não é? Vira Aí, um ó. grande especialista do Rio em Aí. transporte gravitacional. Mas agora, assim, brincadeira à parte, de fato, assim, cara, fico impressionado com a tua história, impressionado com
quanto você é uma pessoa educada, é uma pessoa... Cara, ele fala pausado de uma maneira assim que é invejável, né? Assim, um dia almejo eu falar assim com essa... Ele fez uma pausa nessa. Um dia, almejo eu. Com essa candura, sabe? Gastando no português dele. Mas é isso, bicho. Cara, prazeraço de conhecer. Você Igualmente, ganha um pô. admirador. Obrigadíssimo. Você tá de portas abertas. Quando quiser voltar, pra botar os outros papos que a gente gostaria de falar. Fiquei impressionado demais, assim, com a história de vocês. Você podia ter contado um pouco da história da empresa, né? Eu acho que a gente... Eu falei no meu papel, porque geralmente, assim, o Miguel chega dando um pé no peito do convidado, e aí depois eu amenizo e pergunto sobre a história de vida, a história da empresa e tal. Quando a gente não polemiza no começo, a gente polemiza no final. O Miguel falhou de te dar um peito no pé no peito e eu falei de perguntar sobre a história. Mas é isso, eu acho que a gente ficou um pouco atônito até, assim, muito assunto que mexe com paixões. Falar do Rio é uma coisa que mexe muito com a gente. Somos todos apaixonados, assim, cariocas extremamente apaixonados pelo Rio. E a sua história é uma história que se confunde com a história do Rio, né? Assim, eu acho que é uma coisa muito interessante. Jurado agora de como é que é? De concurso internacional agora, Guto? Lá a gente vai ficando velho, deixa de participar no concurso e vira júri, né? Tá indo pra Alemanha agora, tá indo pra Alemanha. Já voltei, já fui. Já voltou. Mas é legal conhecer as pessoas que escrevem a história da onde a gente ama, né? E você, não digo que escreveu a história, você desenhou a paisagem, né? Isso é uma coisa muito legal. Assim, a profissão designer, né? É uma profissão muito abrangente. A gente desenha, né, de ventilador, a garrafa térmica, a máquina de lavar roupa, geladeira e tal. Eu sou um designer filho de um arquiteto, né? Arquiteto urbanista. Então, desde muito cedo na minha carreira, eu comecei, junto com meu pai, a trabalhar num ambiente urbano. Sim. Onde as profissões se encontraram, né? De design e de arquitetura. E design vem mudando muito com os anos, né? Hoje design fala muito em marca, em estratégia. A gente mistura uma visão... Essa mistura de urbanismo, arquitetura, design e transportes, né, que é uma paixão minha. Eu trabalhei recém-formado com o Alexander Neumaster, a gente desenhou, tive a honra de fazer parte do time na Alemanha que desenhou o trem de alta velocidade alemão, Nossa. o ICE 3.3. E você sabe que a minha inspiração no transporte foi o ano que eu morei na Alemanha, que eu vi o transporte lá na Alemanha, eu falei, cara, eu preciso trazer isso pro Brasil. E muitos anos depois eu tive a chance de participar do design, do projeto de design do trem do VLT aqui do Rio, né? E todas as estações e tal. Então, acabei indo trabalhar muito nesse ambiente urbano. E isso dá muito prazer, porque mexe com todo mundo. Quando você desenha um produto, você desenha um produto para um grupo específico, né? Você desenha urbanístico. Quando você desenha o meio da rua, você desenha para todo mundo. E é uma experiência é uma arte dinâmica, né? É uma arte super desafiadora. E deve ser divertido, porque você passa no local ali e você fica lendo, você deve ficar lembrando do teu traçado, da tua observância sobre aquele ponto ali. Ele deve ficar muito puto com a manutenção mal feita, né? É isso que eu fiquei imaginando. A gente sofre. Mas é isso. Queria até deixar um beijo aí para um amigo meu, Rafael Afonso, meu melhor amigo desde a infância. Ele é designer e assim, foi a primeira vez que eu tive contato com a profissão. Sempre que quando eu fui usar lá o logo da minha empresa, foi ele que fez pra mim. Sempre que eu tenho algumas discussões visuais, de objeto, ele é design de produto. Você tem alguma tatuagem que ele desenhou? Não tenho tatuagem, não tenho. Mas assim, eu sempre tive contato. Ainda. E ele me mostrou como que é a profissão, né? Porque a gente não conhece, a gente não entende muito. Ele me mostrou e assim, admiro muito a profissão de fato. E agora vejo um profissional que... O produto dele é uma cidade, né? O produto é pedacinho por pedacinho, mas você vai juntando, né? Com uma equipe, né, de arquitetura, de urbanismo, Claro, mas assim, é fabuloso, assim. Um dos motivos de eu ter escolhido o transporte é que a gente impacta na vida da sociedade, né? E isso é muito legal. Então, super sorte que eu tive na vida, assim, né? Dividir o trabalho, né? E a paixão do trabalho com meu pai. Somos gerações diferentes. Né? Ele é arquiteto urbanista e eu designer, são visões complementares. Sim. E a gente acabou criando, né, a Índio da Costa, a UDT, é um bicho meio único no mundo. Assim. Não tem muitas empresas que fazem o que a gente faz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora que você falou isso, eu não vou conseguir encerrar sem perguntar. Como é que é para você a experiência de trabalhar com seu pai? É uma honra, é um prazer.
Meu pai é um guru, pô. Meu pai é um cara Muito respeitado e muito querido. de uma energia espetacular. Teve 4 filhos, né? Eu digo, A energia dele é respeitada. não, eu digo o seguinte, papai conseguiu na vida dele um equilíbrio que é invejável entre o trabalho, a família, os hobbies, as paixões, quer dizer, ele é um sujeito extremamente equilibrado, é um sujeito que tem um amor e uma paixão tremenda pelo trabalho. Eu vou fechar contando uma última história que é linda. É muito bonita. Não, porque essa é uma relação, às vezes, muito difícil de trabalhar com o pai, né? Olha só, não vou dizer que a gente não tem os nossos, Claro. nossas visões Discordâncias. diferentes. Eu trabalho com meu pai, você trabalha com teu pai, você e teu pai são... Não, eu trabalhei com meu pai, mas não deu certo. Depois a gente se deu muito certo, mas no Miguel primeiro momento não. Miguel Fernandes e Fernandes pai, Miguel Fernandes e Fernandes filhos, 2 engenheiros... Saneamento. Não, assim, eu tenho, lógico, né? Tem momentos que eu tenho uma visão, ele tem outra, mas eu acho que a soma, né, da senioridade, da experiência e de uma visão urbanística, né, e arquitetônica, com uma visão mais jovem e de designer, ela é uma soma extremamente valiosa. Foi assim desde o começo ou isso foi depois Não, que foi desenvolvendo? Uma coisa engraçada, Miguel. A gente antigamente trabalhávamos juntos, mas éramos 2 empresas completamente diferentes. Engie da Costa Design e Engie da Costa Arquitetura. E um dia fizemos uma consultoria de branding com um grande amigo nosso, Dico Tost, da Atmosphere Branding, que virou pra gente e disse: vocês estão fazendo o quê, pô? Não estou entendendo. O diferencial de vocês é vocês estarem juntos e vocês se vendem separados. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Né? Ele Fazia falou todo o seguinte, sentido. se você juntar os dois, você pode cobrar mais caro. Ainda No tem isso. fundo, no fundo, o que aconteceu foi o seguinte, que ao somar as 2 equipes, né, as 2 expertises, a gente passou a prestar um tipo de serviço que quase ninguém faz. Então, hoje a gente tem uma abrangência que é raríssimo encontrar, entendeu? Guto, qual é a história que você ia contar pra gente? Não, a história final, porque ele me perguntou, né, de paixões e tal, do meu pai e tal, tem uma história bacana para contar que é a seguinte. Papai, esse ano faz 85. E há 10 anos atrás... Seu pai tá fazendo 85 anos. 85, Não parece. Não parece. Mas, tá, É de felizmente... família essa parada, então, né, brother? Porque eu tive com seu pai agora no evento recentemente, lá no Mica Eventos. A Mica teve até aqui, eu vi a verdade, palestra dele. Cara, eu nunca daria 85 anos pro seu pai. Papai tá muito bem, graças a Deus. Mas há 10 anos atrás, levou um susto danado, teve um problema de saúde e a gente achou que a vida ia ser curta ali. E um dia ele chamou a mim e ao meu irmão, uma conversa séria, né? Falou, porra, eu não sei o que vai acontecer e tal, fazendo um tratamento pesado, queria dar uma série de diretrizes aqui para vocês dois. E no fundo ele achou que ele ia morrer, né? E a gente ficou super preocupado, tinha um troço. Papai teve um câncer de pâncreas. Não, Pouca coisa não. Que não costuma perdoar. Que não costuma perdoar. Teve uma sorte tremenda, achou rapidamente, ou se operou. A operação obviamente foi dura. Teve um momento de recuperação lenta, difícil, né? E num desses momentos, eu acho que... E aí sentou com a gente, começou a conversar e dar diretrizes e tal. Eu falei, pô, pai, para com essa conversa, vamos resolver, isso vai passar, vamos lá. Mas num certo momento eu disse assim, pai, é o seguinte, pensei, né? 75 anos, pô. A vida profissional construída, resolvida, super bem sucedido, uma história linda aí para trás. Falei, pai, dá uma diminuída. Vai viajar mais com a mamãe, vai curtir mais a vida. Pô, aproveita, vai visitar os países, as cidades que você gosta. Ele virou para mim, deixou eu falar, né? Aí virou para mim quando eu terminei, ô meu filho, você sabe o que eu amo fazer todo dia de manhã quando eu acordo? Ir para o escritório e fazer arquitetura. Aí eu falei, porra, não tá mais aqui quem falou. Não tá mais aqui quem falou para diminuir, para nada. Não tá bom, pai, vambora trabalhar. Bora, então o que você tá fazendo aí parado? Vamos começar, porra, olha aí. Muito legal. E é bonito isso, né, cara? Porque no fundo a nossa profissão, as nossas profissões, elas são por paixão, elas são por amor mesmo. A gente tem um enorme, uma recompensa, assim, um enorme prazer em poder, de certa forma, contribuir
para a melhoria de um projeto, pode ser de um produto, pode ser de uma casa, pode ser de um bairro, pode ser de uma cidade, né? E é por amor que a gente faz isso, pô. Então, felizmente a gente está super bem. Disruptivo tem que ser com amor também, senão não faz. É verdade, é verdade. Maravilha, Guto. Pô, relato aqui emocionante, cara. Eu arrepiei esse final aqui, pô, que maneiro. História bonita. Cara, suas redes sociais também, quem quiser te acompanhar, quem quiser saber um pouco mais aí da Índio da Costa, AUDT. Como é que faz? Então, a gente tem, né, o Instagram, Índio da Costa UDT. Quem for prefeito aí, tá nos assistindo, de repente quer fazer aí um plano urbanístico, né? De qualquer Mas tem que ser cidade não só na costa. Sacanagem isso aí, pô. Não, você também que não tá na costa, de repente pode aí, ó, inovar. É verdade. Ele vai fazer uma tirolesa da tua cidade pra costa. Aqui, na costa é o filho que tá fazendo, porque o pai gosta de inovação. Se o cara às vezes tá fora da costa, é capaz do pai ir lá e falar assim, pô, agora tem um desafio novo, eu vou lá ver. Imagina. O bacana dessa nossa profissão, pô, é que a gente também lida com pessoas extremamente inovadoras, pessoas de extrema... com vontade, né, de empreender, de fazer diferente, enfim, de criar, de inovar, de botar em prática. E a gente tem tido a sorte, pô, de trabalhar com... Eu diria que tem uma geração nova aí de prefeitos, ou prefeitos, ou futuros prefeitos. Existe uma cabeça, felizmente, assim, uma geração que está percebendo a importância de uma cidade ter marca, ter diferencial, ter conceito... e, obviamente, oferecer qualidade de vida, né, para os moradores. Não, e a questão da internet, né, de as cidades se comunicarem e os prefeitos verem as outras, essa globalização que teve, o acesso muito, muito rápido às informações, eu acho que provoca um desconforto onde o prefeito ele precisa ser igual aos melhores, né? Ele está vendo o eleitor, Vossa Excelência, o eleitor está vendo. Está vendo. Então, a cidade vizinha faz uma coisa interessante, a outra faz e a sua não faz. E hoje a gente não se compara mais só com as cidades vizinhas, a gente se compara com Roterdã, se compara com Canberra, com o mundo tá globalizado, Tóquio. Tá globalizado. A gente tenta se comparar, né? Vamos ser sinceros. Super obrigado aí a vocês, foi um maior prazer estar aqui. Mas quem quiser te acompanhar, tem site, tem rede social? Como é que é o esquema? Nosso site é indiodacosta.com, redes sociais eu falei, né, do @Índio da Costa AUDT, e o meu pessoal é Guto Índio da Costa, né? Mas que, na verdade, eu acabo usando muito mais pro lado profissional, falando exatamente de projetos, de design, de histórias. Que também é um apaixonado pela profissão, né? Também. Maravilha, isso. Guto, acho que foi aqui, assim, um episódio muito bacana, muitos pontos, com as suas polêmicas ali de discussão, mas acho que faz parte. Essa é a lógica aqui do Inova Rio, é exatamente ser uma mesa ampla de debate. Eu agradeço do fundo do coração por você ter topado trocar essa ideia com a gente aqui por esse tempo. Foi muito bom mesmo, muito enriquecedor. E tenho certeza que você que está nos assistindo aí até agora também pôde ter aí um debate, uma discussão de profunda qualidade, com muitos exemplos, mostrando que, gente, tem gente muito boa trabalhando para mudar a realidade desse país. Então, parabéns, Índio, de verdade, que isso sirva de inspiração para muitos que estão nos assistindo, vendo que é possível sim a gente fazer projetos disruptivos, projetos com inovação, e que se Deus quiser, com muito trabalho, com muita paixão, com muito amor, a gente pode levar aí a nossa mudança de realidade para uma realidade melhor, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas de todo o nosso país. Então a gente encerra aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo episódio. Não deixa de curtir, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.